Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, Saravá, começando aqui pela Rádio Mirua, dando o nosso boa noite, Rodrigo Muniz. Boa noite a todos. Olhem, hoje estamos mais calmos. O último programa foi bem polêmico, né? Hoje estamos mais serenos, hoje vai ser um bate-papo mais consciencial. Você sabe que não vai ser, né? Pelo menos a gente vai tentar. Vamos tentar. E boa noite para Mãe Priscila das Águas Claras. Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso programa do Mirua. E o nosso tema de hoje é um tema bem tranquilo, um tema bem fácil de lidar, O que é o Deus? né? Que é o tema de: está na hora de sair do terreiro? Ou pra entrar? Ou está na hora de entrar? Posso abrir um terreiro? Nossa, hein? Qual é a missão? Enfim, tudo isso nós vamos falar hoje sobre cargo sacerdotal e uma treta monstra na vida de cada umbandista. Se você é um bandista, com certeza em algum momento você já passou por alguma dessa. Ou medo de entrar, ou medo de sair, ou em algum momento medo de abrir uma casa também. Eu tenho uma frase que eu até vi que o Rodrigo me copiou numa live que eu estava assistindo. Opa. Que eu não sei, acho que foi a live com o Alisson que ele falou isso. Que ele falou assim: eu acho que o cara, quando vai abrir terreiro, quando ele não quer abrir, que ele é um pai de santo bom. É isso aí. Que é uma frase que eu uso, ele está me copiando. É isso aí. Está me Mas copiando. concordo plenamente. Eu concordo também. Eu falo por mim. Quando eu entrei na casa do meu pai de santo, eu sabia que eu ia montar uma casa. Eu já sabia disso. A espiritualidade já tinha me comunicado. Já tinha recebido esse memorando. Mas cada vez que eu trabalhei lá, eu menos queria abrir uma casa. E quando chegou o momento, eu falei assim: pelo amor de Deus, pai, afasta de mim este cálice. Mas, infelizmente, não deu jeito. Mas o grande erro que acontece, né, é que as pessoas que sentem, né, essa necessidade, muitas vezes elas não conversam com o seu dirigente, né? Então aí ficam afastados, ficam achando tudo errado, e às vezes o conversar e chegar para a entidade do Congal, até mesmo para o seu dirigente, e falar: olha, eu tô sentindo isso, tem algumas coisas aqui que eu já não tô mais me afenizando, porque é normal, vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade, quem tem essa missão, que você precisa estar em outro local, e a pessoa conversar e abrir realmente o seu coração, né? Isso eu acho que acontece não só para quem tem essa sensação de abrir uma casa, mas para todos os filhos, né? Às vezes eles estão sentindo com alguma coisa, estão com desconforto de algo, e às vezes não se abrem, têm o medo de falar, e às vezes falam para pessoas, né, que não fazem parte da dirigência ali. Então, a gente até recebeu uma mensagem no grupo do Telegram essa semana de uma menina que estava adentrando a corrente mediúnica, né? Que ela falou: eu gostaria de saber umas dicas. E é aquilo, né? Eu falei: isso você tem que conversar com seus dirigentes, porque os seus dirigentes vão te dar o caminho, né? Não existe uma dica, um manual ali que você vai colocar: ó, quando você entrar numa casa vai ser assim. Eu brinco muito isso pros médios novos que entram, né? A gente tá explicando superficial, porque o restante você vai aprender na prática. Não tem como não vai ter uma cartilha ali do que vai acontecer, do que vai ser. Então, teve dúvida durante a gira? Pergunte, não tenha vergonha. Isso a gente sempre fala muito pros médios mais novos, mas parece que eles vão ficando mais velhos, eles esquecem isso, né? Tem uma coisa que, cara, abriu minha cabeça quando a gente conversou, que foi com o pai Felipe Brasil, que é aqui do Mirua, que é o dirigente do TEA, né, o Templo Espiritualista Aruanda, que escreveu esse maravilhoso livro sobre o céu de Aruanda. Conheçam, que é maravilhoso esse livro. E o pai Felipe Brasil, numa live, acho que foi até numa live comigo, se eu não me engano, que eu tava participando, eu convidei ele, ou ele me convidou, não lembro agora. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Tem muito filho de santo que às vezes já aconteceu isso na minha casa, que simplesmente chegou pra mim e falou assim: pai, estou saindo da tua casa porque minha entidade mandou abrir minha casa.
E já estou há um mês fazendo giras e agora chegou o momento de eu sair. E o Pai Felipe Brasil falou uma coisa que é verdade. Isso é o ego do médium, isso não é espiritualidade. Porque se a espiritualidade... E só abre uma casa pela sua espiritualidade. Se for seu ego que vai abrir, meu amigo, tua casa vai durar 1, 2 meses, como as casas dessas pessoas duraram e foi embora. Por quê? Porque quem abre pelo ego não aguenta pela caridade o tempo inteiro. Porque a verdade é uma só. Se tem uma coisa que pai de santo, quem é pai de santo passa o tempo inteiro é provas de que ou você esquece teu ego ou você se frustra toda a gira. Então, uma casa séria. Então, o Pai Felipe fala sobre isso. Se a espiritualidade quiser que realmente seu filho de santo abra uma casa, sabe qual vai ser a conduta? A entidade chefe daquele cara vai até a entidade chefe do Congá e vai falar assim: meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu compadre, eu quero agradecer por tudo que meu cavalo fez aqui, mas agora está no momento dele abrir a casa dele. E ele vai abrir a casa daqui tanto tempo, eu peço a ajuda do senhor. Esse seria o caminho certo. Mas posso fazer uma perguntinha polêmica aí? Eu já sei o que você vai perguntar. Só para terminar isso. Esse seria o caminho correto. Qualquer caminho que saia daí não é o caminho certo de vir. Pode vir a pergunta que eu já tenho a resposta. Você já imagina a pergunta. Por exemplo, até onde... Vamos falar bem sinceramente. Até onde pode ser um animismo desse médium? Tipo assim, chegou a hora de abrir, porque o meu euzinho egocêntrico tá aqui falando e eu estou usando a entidade de frente. E às vezes não é nem por maldade, porque às vezes as entidades até poderiam falar, não, é hora, mas assim, se empolgou, tomou a frente. Ou até, vamos supor que realmente, são duas em uma, tá? Vamos supor que realmente a entidade está ali falando. E o ego do pai de santo inteiro, o ego e a humildade de falar, ô meu pai, ô caboclo, não, eu vou entender. Como ele também pode falar, você está tomando a frente, e aí? É uma ótima pergunta a tua. Só que eu acho que é só o fone que não tá funcionando, mas o microfone tá saindo. Tá legal. É uma pergunta ótima essa sua. A grande questão, Rodrigo, é a seguinte. Temos que partir do princípio que pessoas que estão à frente do Congá estão pela missão. São pessoas que já aprenderam o que é ser pai de santo. E quem já aprendeu a ser pai de santo não vai ter essa preocupação. Aí é que mora o problema. Agora, o que realmente a gente tem na Umbanda é um monte de gente frustrada na frente de Congá. É aquilo que eu já te falei várias vezes, que a gente troca essa ideia. Cada vez mais eu entendo a pessoa que quer ficar trabalhando em casa e não quer ir pra terreiro. Tem um monte de pai de santo retardado e um monte de terreiro louco aberto. Então. E só que aí vamos partir o princípio pelo caminho certo. O pai de santo vai ser esse freio. Sim. Eu falo isso. Quando eu saí da casa do meu pai de santo, eu não saí da melhor forma possível. Eu saí brigado com ele. E eu não saí por um chamado espiritual. Eu poderia muito bem hoje falar, olha, um dia Pai Itaguruçu veio e falou pra mim que eu precisava... Não, mentira. Eu abri a minha casa em consequência de eu sair da casa do meu pai de santo, eu não queria ficar parado e as entidades falaram, então a gente vai abrir sua casa porque você tem condição. Foi um outro processo. Por eu ter saído através de um conflito. Agora, mesmo assim, quando eu saí da casa do meu pai de santo brigado, a minha confiança nele sempre foi 100%. Se eu não confio 100% no meu pai de santo, o que eu tô fazendo na casa dele? Incoerente, né? O pai João, ele tem uma frase que ele fala assim, no seu pai de santo você tem que confiar 110%. O dia que você confiar só 101, tem coisa errada. Saia dessa casa. Então, partindo pelo princípio que o seu pai de santo é o seu freio, é o teu líder espiritual, é o teu guia energético de caminhos espirituais. Se você conversou com ele, ele não vai poder o ego dele falar à frente. Agora, se o ego dele falar à frente, meu irmão, aí você já devia ter saído dessa casa há muito tempo. Não para abrir sua casa, você não devia nem ter desenvolvido com um cara egóico desse. Na grande maioria das vezes, vai bater o ego do pai de santo, né? A gente sabe que vai bater. Vai querer diminuir o filho, vai falar assim, não, é o seu ego, você não tá preparado. Mas pai, eu tenho 20 anos de casa. Não, você não tá preparado. Parece que às vezes o pai... ou a mãe, eu tô olhando de uma forma geral, nós não podemos generalizar, porque a gente sabe que tem muito pai que às vezes até fala, filho, tá na hora de você ter tua casa. Mas assim, a grande maioria... Sai daqui, né? A grande maioria tem aquela coisa do ego. A minha cria... Tem medo de perder filho. Sobre a minha batuta, eu não posso perder. Imagina o que vão dizer que aquele da filho galinha abriu. gorda, né? Que quer todo mundo embaixo da asa. Pior, às vezes ele fala assim, olha aí, não vai levar ninguém daqui. Sabe aquela coisa de tipo, que medo? Eu acho que assim, eu me vejo, se eu fosse eu sou um médium,
médium atuante de uma casa. Hoje estou parado desde a pandemia, mas assim, até então, desde 99, eu sempre trabalhei. Tirando uma fase pequena de uma migração. Eu participei de 2 terreiros em 22 anos. 2 longos processos. E assim, normalmente a gente não vê um bem-estar. A gente vê treta, para falar o português claro. Pai, mãe, chegou minha hora, eu quero pedir a Gô, mas eu quero a sua ajuda para montar. Não, você não vai sair! Parece quase que um... E ainda joga na cara. Te ensinei, te fiz. Aí a pessoa fala, não, mas eu não sei nada. A senhora não me ensinou nada. Como se o cara estivesse morrendo, né? Como gente, ele só tá abrindo outra casa. E esse pai também foi filho, ele passou por esse processo. Você sabe que... Eu acho tão complicado isso e até uma maturidade do dirigente. Eu acho que tem casos e casos. Eu posso falar de um caso específico na minha casa. Eu tenho um médium, que hoje é pai pequeno na minha casa, e desde que ele entrou, as entidades sempre falaram pra ele, um dia você vai ter tua casa. Você tá aqui pra aprender pra um dia você ter sua casa. E eu te falo, durante muito tempo, eu não queria que ele tivesse uma casa. E não era o meu ego falando. Sabe o que que era? O meu apego. Porque eu sou muito apegado às pessoas. Porque eu gosto da amizade, eu gosto de conviver com a pessoa. Eu sou um cara carente nesse sentido. Eu gosto dos meus filhos de santo perto. Quando eles começam a faltar, eu não brigo porque eles estão faltando com o santo. Eu brigo porque eu gosto de ver eles. Isso é meu. Tá? Eu como um bom canceriano, como tenho todo mundo família. Mas, a gente tava até falando isso no off. Quando eu assisti o filme do Divaldo com o Chico, e lógico, devido às proporções, eu não sou o Chico, meu filho não é o Divaldo, mas somos médiuns. E quando o Divaldo fala pro Chico, eu quero ficar aqui com você, eu quero trabalhar aqui com você. E o Chico fala, não, vá pra Bahia, porque 2 postes iluminam mais lugares se estiverem longes. Então, hoje, eu posso falar que eu tenho esse pensamento. Hoje, se meu filho fala, se eu vou abrir minha casa, eu vou falar pra ele, filho, você tem condição? Eu vou te ajudar mais ainda, vou te ensinar mais ainda. Abra. E se você puder continuar vindo aqui de vez em quando, que eu também isso que é legal. Eu também vou ser sincero com você. Você também obrigar o teu filho de santo a vir toda semana na tua gira, chega a ser desumano. Ele já tem as giras dele, ele tem as obrigações dele. Eu não quero montar um apêndice da minha casa. Mas também cabe a esse filho, se ele gosta de onde ele tava, ô pai, posso ir na gira aí? Que saudades. Tal. Sim, eu vou lá no meu pai de santo às vezes. Porque, por exemplo, uma coisa que eu costumo falar assim, quando você sai... Claro, quando você sai numa boa, que é o que deveria acontecer, não deveria ter essa ruptura do cordão umbilical. Não é a dependência, mas, por exemplo, você sempre vai ter o seu mais velho para te guiar. E eu me assusto porque tem gente que às vezes sai da Umbanda com o pretexto de falar, pronto, me tornei meu mestre. Agora eu sou dono, porque eu tenho filhos. Mas assim, ô cara pálida, falando português claro, isso é para qualquer pai de santo. Todo mundo tem um mais velho. E isso eu vejo muito no candomblé. Levando pro candomblé. Pô, vou lá me consultar com meu pai. Pai, agô, dá licença. Sim. E o pai dele, às vezes, tem o pai ou a mãe mais velho. Ninguém está acima do bem e do mal. Eu, às vezes, me assusto quando eu vejo pessoas querendo sair no sentido de tipo, consegui a minha independência espiritual. Ou, por exemplo, galguei o posto máximo da imprensa. Alforria, né? Da empresa, né? Agora eu sou CEO do meu terreiro. Não. Você sempre vai ter um probleminha pra resolver. Sempre vai ser... Pai, posso falar com o senhor aqui, ó? Tá, tem um pepino aqui. Outra, você sempre tem alguém acima que são suas entidades, né? Claro. Então, assim, quando uma pessoa sai achando que, alcancei o ápice, começa a ficar assustador. Porque tem gente que larga do terreiro, às vezes, numa boa, e esquece. Pai, mãe, irmãos. Eu, por exemplo... me desliguei do meu terreiro por questões naturais da minha caminhada espiritual. Não briguei com ninguém, não tenho problema nenhum. Mas assim, tive uma conversa muito franca com a minha mãe de santo de coisas que eu já não fazia mais sentido pra mim e ela também entendeu. E assim, de qualquer forma, foi muito difícil tomar a decisão de sair. Por isso que você comentou, de ter amizade, de ter os amigos, de não querer ficar longe. E eu, quando puder, vou lá tomar meu passe, vou dar um abraço a todo mundo. O filho, ele não precisa, tipo, não quero mais nem pisar aqui. E tem gente que parece que renega o que teve. Aí É o que mais tem. E assim, a Umbanda, ela deveria ser acolhedora. Eu falo que a coisa mais linda é, pai, podemos fazer o trabalho da mata junto? Seus netos aqui, ó. Mas não pro pai falar, seu pai é minha cria. Não, tipo, tá todo mundo junto, vamos congregar. Eu acho que é complicado, porque a gente sabe das realidades. A gente sabe que tem muito pai de santo egóico que é complicado. Mas, mais uma vez, isso a constelação fala disso, né? Numa briga entre filho e pai, o pai sempre tá certo, porque o pai veio antes. Então, cabe ao filho
perdoar o pai, mesmo que o pai não tenha seja magoado. certo. Então. Quando eu tive a oportunidade, como eu falei, eu briguei com meu pai de santo, abri minha casa. Meu pai de santo ficou 1 ano sem falar comigo. E depois que ele voltou a falar, a gente voltou a conviver, tipo, oba. O meu pai de santo, ele foi pisar na minha casa quando a minha casa já tinha 4 anos. Um bom tempinho. É um bom tempo. E detalhe, tá? Pra quem fala assim, mas pai, o senhor mudou de cidade? Não. O terreiro do meu pai de santo ficava a... menos de 1 quilômetro. 300 metros. Tá vendo? 300 metros da minha casa. Ele demorou 4 anos, eu Tudo já bem tinha que as convidado nossas gírias ele, são no mesmo dia que eu dele. mas dava pra ter ido. A questão é, ele em nenhum momento me pediu desculpa. Eu pedi desculpa a ele. Mesmo eu julgando até hoje que eu estava certo. Por quê? Porque ele é meu pai. Sim. E pai a gente deve obrigação. Eu nunca joguei nenhuma água na coroa dele. Ele jogou água na minha coroa. E se eu escolhi ele como pai de santo, ele tem essa responsabilidade e eu sempre o terei como meu pai. Sim. E aí é legal a gente falar que é o seguinte: existe 2 coisas, aí é um pouquinho até de uma aulinha que não tem problema. Existe 2 coisas. Existe uma coisa chamada Babalorixá e existe uma coisa chamada Babalaxé. Babalorixá, pai de santo. Você pode ter na sua vida espiritual 15 Babalorixás. Babalaxé, pai do seu axé. Você só vai ter um. O primeiro. O primeiro. O cara que te deu a obrigação de cabeça. Então, por exemplo, quem me deu a minha obrigação de cabeça foi Pai Edson Balan, Pai Edson do Oriente, dirigente do Templo de Umbanda, Luz do Oriente. Esse é o meu Babalaxé. Ele pode um dia, com certeza ele vai desencarnar. Pode ser que eu tenha outro pai de santo de consideração, outro Babalorixá. Pode ser que eu tenha saído de lá e eu fui para mais 800 casas. O Babalaxé do Pai Léo sempre será Pai Edson Balan. Então é isso que as pessoas não entendem. Por isso que você tem que respeitar o seu Babalaxé. Eu tenho filhos de santo, por exemplo, que foram pro candomblé fazer feitura no candomblé. Ele pode ter feito uma feitura no candomblé. Aquele pai ou aquela mãe não é o Babalaxé dele. O Babalaxé dele sou eu, porque eu fui que dei a primeira obrigação de cabeça. Então tem que... E diga você que está nos ouvindo, você que tem o seu Babalaxé, seu Ialaxé, respeite-o. Mesmo se um dia ele te magoou, respeite. É pra sua evolução, né? É pra sua evolução. Desprendimento, né? É pro seu desprendimento e é pro seu caminho espiritual. Sim. E por mais que aquele esteja errado e você esteja certo, você que deu obrigação pra ele, ele está conectado a você. E aí é uma escolha. Ou eu me conecto com os meus pais ou não. Se você quiser andar sem seu pai, sempre vai ser mais difícil. Sim. Então, se conecte. A nossa Umbanda, a nossa religião, ela ensina a perdoar. Como que você pode estar toda segunda, terça, sexta, o dia de gira, você fala assim, perdoe seus inimigos, não sei o quê. Pois E é. seu pai? Meu pai me magoou há 40 anos atrás. E não perdoou. Ou Meu seja, irmão, né? você tá pregando o quê, então? Que falsidade Perdoe. é essa, né? Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu tenho um caso drástico, dramático, que eu nem sei se a gente falou no último programa, mas um amigão nosso, conhecido nosso, em comum, tá no interior de São Paulo e, assim, nada, ele entrou, e aí acho que é uma parte do segundo bloco que a gente vai falar, o cuidado para entrar numa casa, né? Porque a gente tá falando agora como sair, né? Saindo pela porta da frente. Entrar, todo mundo entra pela porta da frente. Estamos falando de como sair pra abrir uma casa. É, isso. Mas assim, por exemplo, no caso dele, ele está saindo, na verdade ele já saiu, porque ele viu coisas que ele não achou corretas. De cunho íntimo, litúrgico. Só que assim, por isso que eu falo, a pessoa tem que saber muito bem onde ela está pisando. É aquela coisa da empolgação. Isso funciona muito principalmente para os novos que estão entrando, que estão chegando, porque a Umbanda, ela é sedutora. Ela é uma religião muito sedutora no sentido de você vê aquelas pessoas rindo, todo mundo de branco, o convívio da Umbanda, normalmente as pessoas da Umbanda são muito sociais, né? Aquela coisa, pelo menos a gente vê, né? Aquele riso. É difícil de entrar no terreiro onde tá todo mundo cabeça, né? Baixa,
tá bravo. Pelo menos isso é o que deveria ser, né? Um convívio bacana, né? E assim, as pessoas estão sempre pra cima, e aí a pessoa tá na assistência, ela começa a se empolgar. Na terceira gira, quer entrar. E aí é o problema. Esse meu amigo se empolgou, mesmo sendo meio velhaco de Umbanda. E aí também é o errado da casa, né? Errou, que já aceitou. põe a pessoa... Não, a pessoa tá Botou, 2 semanas vem pra na... Mas você sabe uma coisa que vocês conviveram isso comigo, porque vocês faziam parte desse querido grupo, que hoje eu não faço mais, graças a Deus. Mas Eu não fazia. Você nunca fez. Mas de um grupo que eu fazia parte, que uma pessoa chegou e falou assim, estou saindo da casa, estou na casa há 3 meses, primeira vez que essa pessoa pisou na Umbanda. Estou saindo da casa há 3 meses e eu queria perguntar, o que eu faço com o assentamento da minha pombagira? Oi? Puta que eu pariu! Oi? Como é que a pessoa tem 3 meses de Umbanda, até 3 meses atrás, ela nem sabia quem era os ordinários. E talvez até agora ela não saiba. Não saiba. Porque eu com 3 meses de Umbanda, eu ainda não sabia falar o gunhê. Não sabia nem saudar. Meu pai, era alguma coisa Eu assim. com 3 meses de Umbanda tava tentando aprender os pontos da casa pra ajudar a cantar. Porque falava, canta! Porque a gente tem aquela pessoa que fica... Sim. "O sino da igreja... Blom... Só canta a última sílaba. Tranca a rua... Gira. Aí você fala, caramba. E, por exemplo, na minha casa, na primeira casa que eu fiz parte, era assim, vocês poderiam escrever... Não, tá aqui, o livrinho de ponto tá aqui, mas na verdade você tem que prestar atenção no ponto. Você vai repetir. E assim, com 3 meses eu não sabia nem o que era acender uma vela para anjo de guarda. E essa pessoa numa casa já tem um assentamento de pombagira. Então, e aí, voltando lá no meu amigo, entrou, viu coisas que ele se assustou, pediu para sair. Tá sofrendo um bullying mental, uma opressão psicológica, um assédio moral e espiritual. Tá sendo coagido. Tá sendo coagido da entidade do pai da casa, do pseudo-pai, porque isso não é um pai de santo. E de pseudo-entidade, né? De pseudo-entidade, porque a uma entidade também mesmo não faria fala isso. né? Falando que o menino vai morrer se sair da... É o que vocês estão ouvindo. Ele vai morrer se ele sair da casa. Então assim, olha o tipo... mas aí, Rodrigo, você está generalizando, né? Não, gente. O submundo da Umbanda também é muito perigoso. E é importante que você está ouvindo esse programa, porque a gente roga a Deus que você encontre uma casa boa. Mas tem muita tranqueira por aí. E aí, Esse posso só dar pontuar um negócio quanto a esse caso bem específico? Isso, ele deu um prazo pro menino morrer, o menino não morreu. Era segunda-feira. Ele ia morrer segunda-feira passada. Tá vivo segunda-feira retrasada, né? Porque esse programa tá na quinta. Isso. Ele não morreu, ele me mandou mensagem que ele tá super bem. E sabe por que ele não morreu? Porque esse pai de santo é um puta de um mentiroso. E vamos em frente. É isso aí. Que eu gosto de comprar as brigas. Mas, por exemplo, é isso que você falou, né? Tipo assim, a gente não sei se já vai virar banda agora da pergunta, mas como entrar? Né? Porque as Depois pessoas das músicas, as perguntas. Porque, por exemplo, se a gente for ver bem, é tudo lindo. O negócio sujo tá no dia escondido, tá quando você começa a descobrir quem é quem dentro de um terreiro, quando acaba a gira, que nem principalmente questões de cobrança, pagamento. Essa casa faz trabalho escondido, cobra. Como que? Porque você não vai descobrir a questão ética da pessoa. Às vezes quem é o picareta, ele não vai se mostrar tão certo. Mas se você tá há 1, 2 meses, no caso da menina 3 meses, já entrou, assim, eu acho que tem que ter um tempo para você ir conhecendo a casa, porque você não tem um relatório na Umbanda, tipo, olha, terreiro tal, dá pra mim passar ficha? Não existe isso. Mas dependendo do caso, você pode puxar ficha criminal até do pai de santo, que nós sabemos de alguns que estão foragidos, Por isso inclusive. que é bom você conhecer a casa. Mas antes da gente falar de entrar na casa, eu queria saber da opinião fabulosa e maravilhosa E contundente e clarificante de mentes da mãe Priscila. Mãe Priscila, como é que a senhora vê essa questão do cara montar a casa? Você é uma mãe de santo, você tem uma grande experiência, né? Eu acho que a gente tem 2 anos de diferença de Umbanda. Sim. Né? Pai Léo com 87 e Mãe Priscila com 85. Mas tem 2 anos, mas a Mãe Priscila tem uma grande condição em muitos aspectos, muito mais do que eu. Como é trabalhar tanto tempo e falar assim, não, eu não quero ter a minha casa, eu posso ficar aqui ajudando. Como é que é lidar com isso também? Então, eu não tenho vontade. Eu brinco até com o Pai Léo. Se o Pai Léo morrer, o Divina Luz fecha. Acabou a casa. Ou põe um filho ali. Você sabe que eu vou contar só essa história bem rapidinha, que foi uma vez que eu quase caí da laje. Porque a gente tava reformando a laje do terreiro. E eu... Caiu da laje, foi boa. E como o terreiro de Umbanda nunca tem dinheiro, quem faz somos nós. Né? Não é o pedreiro. Médico, pedreiro, pai de santo, eletricista, eu em cima da laje e não tinha muro.
E aí eu fui andar e eu enrosquei a perna na mangueira. E aí ele Que ia tava cair. solta. E aí eu caí da laje, metade do tronco ficou pra fora da laje. Nossa. E a metade pra dentro. E eu sou um homem de 140 quilos. E aí foi engraçado que até um filho de Santos falou assim: alguém te salvou aí. Porque, por incrível que pareça, eu voltei. Eu caí com Ninguém mais do sabe combo. como ele voltou. E eu voltei. Meu pai. Ninguém sabe. Eu tenho um filho de Santos que falou assim: com certeza, que não tem imagem, né? É. O nosso programa. Mas ele fazia assim com a mão: com certeza alguém daqui de baixo falou assim: Oi? sobe aí. E a gritaria foi assim: o pai Léo tá caindo da laje. A mãe Priscila sai correndo e a frase é essa: não vai morrer que eu não vou ficar com terreiro nenhum. Então assim, Se cair, tome cuidado pra ficar bom. Foi isso. Aleijado Eu ainda não dá pra vou- tocar gira. Eu falei, eu não Isso, vou cara. abrir gira segunda-feira não, hein? eu não vou abrir gira segunda. Porra, em nenhum Não momento. danificando a cabeça, pode vir Pô. até na caminha E hospitalar. eu que ia você me toca machucar, gira. porque eu tava caindo de cabeça. Mas Meu continue, pai. mãe Priscila. Peraí, deixa eu beber minha aguinha. Ai, ai. Não. Glup, 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 glup. Nesse momento, a Priscila engolindo 2 goles d'água. Pronto. Então, eu acho que isso é missão, né? Pai, mãe de santo, de frente de terreiro é missão. Isso as suas entidades vão mostrar. Você ter ali o pai pequeno, a mãe pequena, as pessoas que estão dando auxílio ali, é normal, né? Eles vão ter essa missão. É igual o pai Emídio. O pai Emídio fala, não, eu fico pra trás. Ele me pôs na frente dele, que ele tem milhões de anos a mais do que eu. Passou de segundo pra terceiro. Porque ele falou, e se ele falou isso no podcast, né? Se ele tiver que pôr alguém como terceiro, ele Bota. põe porque ele não quer essa responsabilidade. Então eu acho que isso faz muito parte da missão. Eu cresci também ouvindo que eu estaria à frente sempre de uma casa, que eu teria responsabilidades. Então, minha mãe ouvia isso quando eu era criança. E minha mãe sempre disse, que demais, você vai ter um centro, não sei o que lá. E tem. Né? Não, eu não sou à frente do dirigência, mas tenho responsabilidades Sim, lá, o ritual de cura, enfim. Que é a melhor coisa que eu fiz. Mas eu acho que isso é muito da missão da pessoa, né? E aí a gente tá falando naquilo, volta lá atrás. Quando você não quer, mas quando você realmente você tem a missão, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas eu acho que aí eu torno a falar aquilo que eu falei. O médium, ele tem que ter a confiança naqueles dirigentes e conversar. Se realmente o médium, por mais que ele fale, não, eu não quero, conversa. Fala, pai, eu tenho uma coroa porque eu sinto que minhas entidades falam isso, mas eu não quero. E eu acho que tudo isso, a entidade do Congá, as entidades ali, até mesmo o dirigente, eles vão dar um caminho. Eles vão falar, olha, não vai ser hoje, pode ser que daqui 20 anos a gente brinca com o Lucas lá na nossa casa, que com 40 anos, acho que 40 anos, sei lá como a gente brinca, que ele vai ter a casa dele, quando ele tiver uma estrutura. E vai ser a maior Porque alegria. não é só uma estrutura espiritual, né? Você tem que ter uma estrutura familiar também. Sim. Se eu não tivesse uma esposa que fosse um bandista, tudo seria mais difícil. Não dá. Não só a estrutura familiar, né? Mas também de dinheiro, porque o início você começa não é fácil. bancando. Você não tem a assistência, você não Até tem você pessoas. começar a inventar, dar curso pra ganhar o dinheiro em cima. Olha, pra Sem ser, diretas. pra ser médium já E é... pode dar curso e Pra Não, ser- pode, sem Sim. problema. se for Claro. um curso e vai manter seu espaço pra você praticar a Não, caridade, eu pode vejo fazer. isso com bons olhos, É. aliás. Sim, você vai Eu precisar acho, ter aliás, alternativas, eu né? acho isso, aliás, muito digno. Sim. Você dar curso pra manter o terreiro, É. você ter uma lojinha, você ter tudo isso. Porque a verdade é uma só, tem muita gente que critica, mas ter terreiro é uma realidade que só quem tem sabe. As contas não param de chegar. Porque assim, é muito bonito quando a gente fala assim, que lindo, que missão. O proprietário que não vai maravilhoso. querer um passo, Quem vai né? alugar a casa? Não, mas vamos pensar na missão. Quem vai dar o nome, Tá, quem né? vai ser o fiador? Pergunta no teu terreiro quem vai ser o fiador. 10 passos pra trás, todo mundo. O pessoal fica com medo. Como assim, fiador? Precisa de fiador? Hoje, graças a Deus. Não, fiador, tem que ter um fiador. Mas quem que é o fiador? Se a casa não pagar, paga. Ah, então pai, não. Não, melhor não, né? Minha esposa não quer. É complicado. Hoje, graças a Deus, quando a gente complicado. começou, quando a gente foi pra esse outro imóvel, né? O primeiro era bem contado de gaveta, direto com o proprietário. Mas quando a gente foi pra esse imóvel que a gente já tá há 8 anos, a gente teve que compor renda. Então tinha mais 2 médios dentro. Era eu, o Pai Léo e mais 2. Graças a Deus, hoje é só eu e o Pai Léo. A gente não depende mais de nome de ninguém. Porque se der algum problema, tá no meu nome e no dele. Pronto, melhor. E... Já pensou tá no Mas nome de um nós filho que vai embora? precisamos. E se tá no nome de um filho Estava. que vai embora? Estava. E a pessoa aí? quase fudeu pra falar o português claro. e aí? E essa pessoa foi, ligou na imobiliária e falou assim: olha, a gente tá deixando o imóvel. Olha Só que de que a absurdo. imobiliária me ligou. Olha que absurdo. Então, meu. Sabe, e assim. As pessoas esquecem, porque é muito bonito, né? Agora, por exemplo, não, eu vou ter um centro itinerante, a gente vai pra praia e vai pra mata.
Beleza. Mas assim mesmo, quem vai comprar as coisas? Alguém dá fruta, De quem vai ser oferenda, de quem é a vela, responsabilidade pemba. se der merda? Essa já é a grande questão. Você tá numa gira, uma pessoa cai dura no meio da gira. São essas coisas que a gente não pode esquecer. O seu filho de santo... complicado. O seu filho de santo, num passe, passou a mão numa mulher Nossa e ela foi pra Senhora. delegacia. Quem responde pelo O terreiro? dono da casa. As pessoas esquecem disso. A casa é do senhor. Existe uma responsabilidade civil e criminal pra quem é dirigente. Então é muito complicado. Mas eu volto a falar. Eu também tô com a mãe Priscila nisso. Assim, claro que eu acredito que aqui tem gente que, tipo assim, desde pequeno, não, eu sei que eu tenho missão e eu fui. Mas são minorias. A maioria não queria assumir nada. Essa é a verdade. Bom, a gente volta para responder já algumas perguntas. Se você tá gostando aí dessa conversa, saiba que é toda quinta-feira essa nossa conversa. Além disso, também tem o canal Umbanda Reino da Paz, com vídeos diários. Tem o nosso Instagram, Nosso Instagram. Umbanda_RP. Procura o Rodrigo também no Instagram, ou nas lives que ele sempre tá. E agora a gente vai ouvir um pontinho pra gente voltar para mais um bloco. Ponto de que orixá nós vamos ouvir, Rodrigo? Nanã. Então, Salu Banana. Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Omulu e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosa quando eu for te abraçar. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Omulu e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosas quando eu for te abraçar. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Bom, voltamos para as perguntas, né? Antes disso, Salu Bananã, né? Salu Bananã. Grande orixá. Nanã. Aliás, estamos numa semana ligada a Euá, né? A sua grande filha. Então, salve as forças do elemento terra, né? Senhorinha que já morava na terra antes de Oxalá vir implantar aqui a parte da terra mesmo, né? Trazer o elemento terra. Transforme nossa vida. Temos... Nanã vem desde o Vodum, né? Desde o Gegis, né? Ela é da Umeana, ela vem, né? Ela é da Umeana, né? Ela que vem, ela migra, né? Sim. O iorubano traz ela, né? Pra mitologia, é muito bonito. Com o nome de eu sei. Zambaradana, alguma coisa assim. Inquice Zambaradá. Mas tem outro, um nome mais conhecido que é Gangazumba. Acho que é Gangazumba. Gangazumba é o pai do Zumbi dos Palmares.
É ganga não sei o quê. É? É ganga, mas... Não, Gongobila é Logoedé. Gongobila é Logoedé. Bom, mas vamos para as perguntas? Eu te falo em 5 minutos. Eu vou colar aqui. Caramba, 5 minutos para entrar no Google. Bom, vamos para a primeira pergunta. Lembrando que para vocês mandarem essa pergunta, manda lá no direct do nosso Instagram, Banda_RP. Bom, a primeira pergunta é de Valquíria Mendes, de Cotia, São Paulo. Qual a dica que vocês dão para saber a hora certa para entrar numa corrente? Desculpa, só falando. Ganzumba. Ganzumba. Eu sabia que era Gan alguma coisa. Perdão, Ganzumba. Mas todo mundo conhece mais como Zumbaradá. Zumbaradá. Isso em Inquice, Vodum. Sim. Eu não sei como que era o nome dela. Nem eu. Mas continuando, perdão. Bom, pergunta então de Cotia. Qual é a melhor forma de entrar no terreiro? É isso? Qual foi o momento certo? Como saber a hora certa de entrar? Eu acho que a hora certa de entrar é a hora que você vai sentir no seu coração, não por euforia. Que a empolgação é sedutora na Umbanda. Vou dar um conselho. Sabe quando você estiver com muita vontade de entrar, com muita euforia? Espera mais um mês. Pronto. Um mês depois da grande euforia. É a hora de você entrar. Conhecer, né? E outra, assim, conheça principalmente as giras principais da casa. Assim, você não está indo lá para julgar. Mas assim, eu volto a falar, por isso que o estudo é importante. Eu sempre enalteço o estudo. Ninguém vai lá para ser fiscal de Umbanda, até porque se você está entrando, você também não sabe nada. Mas assim, se você for numa gira de Exu e você começar a ver alguns tipos de extravagâncias no sentido de maus tratos, de colocar as pessoas em questões de... Não é frustração, como é que se fala? Quando a pessoa está colocando a pessoa numa situação delicada, constrangedora, isso. Essa é a palavra. Se tem muita bebida fora do normal, se as entidades são provocativas, se a entidade te trata mal, você já fala, peraí, isso não é religião, isso é uma coisa estranha. Isso é contraditório com o que a pessoa acredita, né? Exato. Então assim, se você já vê algo diferente, já fica com o pé atrás. Gira de criança, vê como as crianças se comportam, se aquilo ali é um momento de alegria e felicidade ou se aquilo ali é um internato, uma FEBEM, que nem aqui em São Paulo, que era, sabe, um reformatório. Então assim, a partir do olhar clínico, você não vai para julgar, mas se você começar a ver coisas erradas, estranhas... Pra entrar numa casa, você tem que julgar, não tem como. Que fogem do bom senso, a gente, né? Aí outra coisa, perceba como que é a casa, questione, e principalmente, eu tô querendo entrar, faça um roteirinho, fala assim, aqui... Eu pago além da... Porque todo mundo vai pagar uma mensalidade, isso é um dever de todo médium. Mas, por exemplo, olha, eu estou desempregado, assim mesmo eu vou poder entrar? Qual é o valor da mensalidade? Fora isso, eu vou pagar mais alguma coisa? Tem casa que às vezes cobra tudo. Iniciação, feitura... Nós não concordamos, você já paga a mensalidade. Então, assim, são coisas que são básicas, mas depois você não vai se arrepender. Sim. Porque se você questionar, você não vai falar, eu não sabia. Então entre com calma. Não e se outra empolgue. coisa... Cuidado com os comerciais. Porque tem casa que você precisa entrar, porque você é muito forte, que você precisa... Casa que te força a entrar, alguma coisa errada tem. Ou se não, né? Você precisa entrar pra sua vida e pra frente. Esse é o maior crime que existe. Comercial. Casa séria, gente, não faz comercial pra você entrar. Essa é a verdade. E não fala que a tua vida... Nunca, meu irmão e minha irmã, nunca entre numa casa e se vir da sua cabeça, você corrija. Mas se vir através de pessoas do centro, do terreiro, falar sua vida vai melhorar depois que você entrar na Umbanda, não. Você vai criar uma consciência espiritual. Teoricamente, você vai conseguir ter mais maturidade para lidar na vida do lado de fora. Agora, não espere que orixá e entidade vai mudar sua vida só porque você entrou. Você vai entrar com esse sentimento de chantagem e você vai se frustrar. Cuidado. E outra coisa legal de falar também, né? Vocês falaram toda essa parte de olhar, né? Mas o seu coração, ele vai dizer, né? Um momento. As suas entidades vão... mas eu nunca incorporei, não sei no nome do meu caboclo. Muita gente fala isso. Mas você vai sentir ali uma energia diferente ali. No momento que... Ele pode se comunicar, né? Mesmo que nunca tenha baixado. Vai ser um momento ali. Minhas entidades costumam falar muito, né? Muitas pessoas procuram... o terreiro querendo entrar. Às vezes tá na primeira gira, eu quero entrar, eu quero desenvolver. Quero incorporar. E minhas entidades, às vezes as pessoas até param de ir, né? Às vezes ficam desanimadas porque as minhas entidades sempre costumam falar isso. Primeiro você precisa entender. Elas fazem até a pergunta, o que é mediunidade? O que é a Umbanda? E a maioria das pessoas não sabem ainda explicar tudo o que é aquilo.
Então você precisa entender primeiro o que é aquela religião, você precisa entender o que é aquelas energias, então frequentar giras, né? Para saber o que é caboclo, preto velho, e utilizar aquela consulta, né? A partir do momento que você já pensa em entrar naquela casa para isso, para perguntar pro preto velho, para perguntar pro caboclo, não coisas pessoais, mas fazer já um estudo ali. Toda segunda-feira a gente teve um médium na nossa casa que ele fazia isso, né? Ele era bem novo, né? O Matheus, hoje ele já não tá mais na nossa casa, que ele tá na faculdade e tal, mas ele desde novinho, ele ia com um caderninho e ele sentava na frente das entidades com um monte de dúvida. Ah, que bacana. E ele ia lá respondendo, depois... Incrível. Incrível. Isso é incrível. E depois... Mas o André Borba, né? Sim. O André também. Borba, isso Tá foi criando um conselho, diário. um conselho que eu dei pra ele, que aliás eu dou isso pra todo filho meu que entra. Vai virar um livro isso. Escreva toda a gira. Eu E fazia depois, isso. quem sabe, vira um livro, você ganha um dinheiro, doa pra caridade, enfim. Não é, o intuito não é fazer um livro, fazia. mas é as É um memórias diário, do né? seu. A melhor escola que tem é a entidade em terra. Então, assim, principalmente que você que vai estar começando, não pense que você vai querer incorporar logo. E se você incorporar, faz parte da tua caminhada, porque ninguém é uma bula. Ninguém entra, daqui um mês você recebe preto velho, daqui 2 caboclos. Isso não existe. Pode ser que você ponha o pé no terreiro e a sua entidade risque o ponto e fala, chegou a hora de trabalhar. Não tem como julgar isso. Mas na grande maioria dos processos, você vai entrar como Cambone, você vai aprender todo o conceito da gira, você vai... E aí é a hora magnífica de você chegar ao pé de uma entidade, independente da que tiver em terra, de uma criança ou um Exu. Olha, pode me explicar? Eu duvido que uma entidade em terra vai falar, não, eu não vou te explicar. Se ela não falar, cuidado, eu não sei se ali tem uma entidade, porque eles têm prazer de ensinar. Então é a hora que você tem de aprender. É a hora que a gente é muito mais aluno, na verdade nós seremos eternos alunos, mas no começo a gente está no maternal do negócio e é a hora de você sugar o máximo. Então aproveitem, mas cuidado na hora de entrar. Pesquisem muito bem antes para não se arrepender depois. Aí, converse bastante com as entidades. Vamos para nossa Pode segunda... concluir, não vai concluir, que a gente te cortou. Não lembro agora, já me cortei o raciocínio. A gente fala tão pouquinho. Imagina. Bom, a segunda Perdoa. pergunta é do José Roberto Dantas, de São Bernardo grande do Roberto Campo. Dantas. Sempre no canal ali Nas comentando ali lives, vocês, né? né? Gente boa demais. Entrei anos atrás em uma casa, mas me arrependi, devido às pessoas não terem compromisso e a frente da casa não ter pulso firme. Como saber esses acontecimentos antes? Não tem. Não tem como. Não tem jeito. A não ser que ele esteja já... vou dar uma dica pro José. Por exemplo, um colega meu estava indo para um terreiro, que inclusive é em São Bernardo. Não vou falar o local, claro. Mas assim, era uma casa incrível. Olha o incrível já aparecendo. Mas a corrente, a corrente da casa tripudiava em cima da mãe, que era mais velhinha. E ele começou a interagir com as pessoas. E ele estava quase entrando. Ele não entrou porque ele viu quem era quem. Quando um dia ele foi ajudar a aplicar um rodapé ali, que um amigo dele doou para casa, e ele foi lá ajudar, ele viu, com perdão da palavra, a zona que era aquela casa. No sentido de um não veio, outro avisou, não ia mesmo, e rindo. Assim, ele começou a ver pessoas que cantavam de galo ali dentro, sabe? E ele falou, nossa, cara, no dia de gira, todo mundo aqui santinho. Hoje aqui todo mundo... relapso, tipo, vai fazer de qualquer jeito. Ali ele se tocou. E é bacana. Vai numa festa do terreiro quando tiver, espera às vezes terminar a Iemanjá, a gente abre pra assistência aí, né? Conversa, porque assim, ninguém vai encontrar o terreiro perfeito, ninguém vai encontrar, às vezes as pessoas têm, e isso Nem é eu muito comum, concordo 100% com o meu terreiro. mas não é muito comum as pessoas do lado de fora criarem quase que um fã-clube pro médium? Nossa, vocês são perfeitos, a vida de vocês é ótima, vocês são muito equilibrados. Não, nós não somos. Nós somos seres humanos. Na festa de Iemanjá, né, a gente fez lá o cortejo pra ir pro mar, aí uma filha de santo veio atrás de mim e fez assim, vou ficar aqui atrás da mãe Priscila, porque ficar atrás da mãe abre os caminhos. Fez uma coisa assim. Aí eu falei assim, aí eu olhei pra trás e falei, me ensina aí a abrir os caminhos, que eu preciso abrir uns caminhos aí. Que às vezes ela fez uma brincadeira, mas às vezes a pessoa acha que por
até mesmo por ser dirigente, nossa, a vida daquela pessoa é 100%. Eles Eu ganhei na né? Mega o quê? 4 vezes esse ano. só. Não é tanta sorte. Então, Super médios e super pessoas, né? Como teve um médico que saiu na nossa casa falando isso, né? Olha, estou saindo daqui porque, sabe, só esse mês eu me acidentei aí 2 vezes, 3 vezes. E eu sou médio e isso não pode acontecer. Olha que coisa, né? Ele está acima do bem e do mal. Isso também que Mas ninguém falou pra ele que ele dirigia mal e ele não enxergava direito. então. Isso que o José, o José Roberto Dantas falou também é uma coisa interessante, né? Porque ele fala aqui como saber esses acontecimentos antes. Então. Eu mesmo já me peguei assim pras entidades e eu falei assim: pai, o senhor sabe que tal pessoa vai criar problema. Porque eu, com a minha experiência, já sei que vai criar problema. Por que o senhor deixou entrar? Por que deixou entrar? E aí... A pergunta de $1 milhão. E uma vez o pai João me respondeu. Ele falou o seguinte: uma casa tem várias formas de ajudar. E não é ajudar aquela pessoa, é ajudar os outros filhos, com exemplos. Tá. Então, faz parte. E nós sabemos o que vai acontecer e nós sabemos como lidar. Então, na dúvida, fecha o olho e confia. Porque realmente, às vezes acontece coisas na casa que eu falo assim: caramba, por que a gente botou tal pessoa pra dentro? Não é melhor se não tivesse colocado? Mas isso ensina. E eu vou te falar, já aconteceu na minha casa, e isso eu posso falar com todas as letras. Já teve gente ruim na minha casa que fala assim: meu Deus do céu, pra que pegaram essa pessoa pra dentro da corrente? Porque eu não decido nada, que decido são as entidades. E aí simplesmente essa pessoa sai depois de 1 mês do terreiro. Mas nesse 1 mês, essa pessoa trouxe uma outra pessoa na assistência que acabou virando médio e hoje é um médio até hoje da casa. Que às vezes a gente não pode julgar a pessoa pela outra, né? Às vezes aquela pessoa foi só a ponte para uma outra pessoa. Já aconteceu muito isso. Então, pessoas fantásticas que eram amigas de uma literalmente tranqueira, né? E a pessoa não se ajuda, também não dá pra fazer nada, não julgar, né? A Umbanda, assim, isso é uma coisa que eu sempre questiono. A Umbanda, ela não vai transformar ninguém, né? Nossa, Rodrigo, então a Umbanda não é forte? A Umbanda não tem esse compromisso. A Umbanda, ela te oferece o despertar, mas se você não souber aproveitar a chance que estão te dando, porque aí também tiraria o mérito da evolução da pessoa. Ai, sabe, olha, aquele médium ele é tudo problemático, ele é briguento, mas ele pode entrar na Umbanda e ver vários exemplos e falar: poxa, pai, eu tava falhando tanto, eu quero melhorar. Pô, isso é muito bacana na caminhada de uma pessoa. Só que assim, sabe aquelas pessoas da síndrome de Gabriela? Você sabe qual que é? Eu nasci assim, desse jeito assim, sabe? É a música da Gal Costa, né? Eu nasci assim, desse jeito. Tem gente que não muda pelo ego, pelo... E assim, ela traz isso pra dentro do terreiro. E assim, e aí? Né? Cabe, lógico, toda casa tem a sua regra, tem a sua disciplina, mas que nem ele comentou, várias pessoas não fazendo parte e o grupo tá perdido. A mãe, tadinha, às vezes não tem um pulso firme e às vezes a casa pode ser incrível, mas a corrente quebra. Se você começa a ter pessoas que não têm um compromisso, tiram sarro, não estão na hora que precisam. Às vezes a espiritualidade está mais pela mãe ainda. Está mais ali pela mãezinha. Quando essa mãe morrer, a casa vira um pandemônio. Então, assim, não dá para descobrir tudo. Mas tem coisa que fica escancarada, né? Então, assim, você só vai conhecer José. O José já conhece, porque a gente sabe que ele sempre comenta lá no grupo. Mas, assim, você que às vezes não tem essa noção, frequente um tempo. Se permita, não tenha... No grupo, nas lives. Nas lives e tal. Mas assim, se permita um tempo, vá conhecer a casa. Aliás, não queira entrar do dia pra noite. Participa do nosso grupo do Telegram, a gente quer conversar com você. Gente boa, ele era do Candomblé. Mas assim, coloca pelo menos a tua cara algumas vezes lá no terreiro, porque não adianta. As pessoas também têm uma síndrome de chegar no terreiro num dia e quer entrar no outro. Na casa que eu fazia parte, a pessoa tinha que esperar 1 ano. E nesse 1 ano ela ia... eu gostaria de entrar. Se eu gostaria de entrar, que legal. Isso eu tirava o chapéu na minha casa. Então você já vai fazer parte do grupo de manutenção e de limpeza. Mas assim, eu não vou incorporar guia. Não. Primeiro, você não gosta da casa? Eu amo a casa. Então, você vai limpar. Você pode ter algum cargo aqui dentro, ajudar na lanchonete, chamar fichinha. A minha mãe queria ver até onde a pessoa... E muita gente... Teve uma que eu nunca esqueço. Ela ainda tá até hoje lá. Mas ela mudou o jeito de ser que não era dela. E aí um dia ela não aguentou, ela soltou. Ela falou assim: mas eu mudei minha vida pelo terreiro. E o terreiro tem que me colocar logo pra dentro. Aí eu virei pra ela e falei assim: se você mudou sua vida em função do terreiro, você não vai aguentar 6 meses dentro do terreiro. Porque ninguém tem que mudar a vida pra entrar no terreiro. Você só tem que ter um compromisso. Se isso tá virando um sacrifício, uma hora você não vai aguentar. Na primeira dor na canela, você vai cair fora. Então isso também tem que olhar. Tempo, distância...
O que você faz da vida? Eu tô fazendo faculdade, faço pós-graduação, eu trabalho em 2 períodos. Você não vai conseguir entrar no centro, você tem que também arrumar sua vida. Ai, olha, a minha esposa, eu tô vendo escondido que minha esposa é evangélica. Não vai dar certo, jogue limpo. Então tem coisas que você tem que primeiro arrumar na tua vida de fora, para depois entrar. Porque senão também você vai se enganar um tempo e vai se desiludir. Não tem jeito. Boa. Bom, tem mais perguntas, mãe Priscila? Tem mais uma, da Lígia de Brasília. As entidades podem te informar... Lígia de Brasília, a energia aqui tá um pouco pesada. Pesada, você poderia me ajudar? Porra, pesada pra Tem caramba. um prédio com uma concha pra baixo e uma concha pra cima. Só tem uma resinha pra limpar? Tem algum descarrego bom? Tem bomba atômica. Tem cocô morando nesse prédio. Bom, Uma bomba atômica em cada esquina, vai dar tudo certo, filho. as entidades podem te informar que é a hora de sair? Quando saberei que é a entidade e não eu? Aí é uma questão bem delicada, Lígia. Você tem que ter... Uma vez eu estava participando de um grupo, que a mãe Priscila nunca participou, que o Rodrigo uma vez postou a foto de um filtro de barro. Porque ele falou assim, médium precisa de filtro. Você tem que ter um filtro. Qual que é o seu filtro? O seu dirigente? Ou é um médium mais velho? Um padrinho? Alguém que você confie? Tem que ser o filtro. Se sua entidade falou, é preciso sair, conversa com esse seu filtro. Chama um mais velho. Ou então, Pai Léo, mas eu não tenho nenhum filtro. Meu padrinho, não posso falar, enfim, não dá. Vai em umas 3 terreiros diferentes e pergunta pra entidade lá. Fala, minha entidade mandou sair da casa, o que o senhor acha? Faz um Allan Kardec. Allan Kardec não fazia isso? Perguntar pra 3 entidades? Questionar, né? Questiona. Vai em 3 terreiros, pergunta pra 3 entidades diferentes. É porque ela não colocou aí, né? Tô querendo sair por quê? Porque tem problema ou porque eu tenho uma missão a seguir? Então. Você tem que ter uma pessoa mais velha pra te dar um conselho, né? E assim, é fruto da minha cabeça? Eu tenho que entender. Por quê? Tô brigada com alguém? Não tô brigada com ninguém. A casa tá legal? Você sair por briga, porque se você aí, Lígia, a maioria das casas as pessoas saem por causa do ser humano, né? Vou ser bem sincero. Se você tá pensando em sair pra abrir uma casa e você ainda não tem o filtro de discernimento pra saber se é você ou sua cabeça, não tá na hora de se abrir uma casa. Ainda mais se você tiver então, pouco tempo de segura aí, né? vai devagar. Até perguntando, né? Por exemplo, que nem a sua experiência, eu tenho uma experiência de médium um bom tempo. Que, aliás, você é um médium experiente, são 20 anos, tenho 20 anos de experiência. Mas assim, se falem que você não tem experiência, você tem experiência. Mas não é uma carteirada, mas ajuda. Eu sou muito diferente daquele menino que começou em 99, que também queria incorporar, brigava com as entidades que não vinha. Em 99. Olha que coisa, né? Mas, por exemplo... Em 99 eu tava entrando no espiritismo. Caramba, olha aí, tá vendo? Agora, por exemplo, qual o conselho, agora como o pai de santo e não o médium aqui que tá falando... Eu tenho 1 ano de Umbanda, 2, 3, tenho 5 aninhos de Umbanda. Já é hora de abrir minha casa. Qual o conselho que o senhor dá pra quem tá fazendo isso? Espera mais 2. Eu venho de uma... Isso meu pai fala, né? Nem meu pai espiritual, meu pai carnal fala assim: pra você abrir uma casa, o mínimo que você tem que ter é 7 anos. Você tem que ter pelo menos 7 obrigações na sua cabeça. E aqueles que estão 1 ano na casa e já falam, a minha entidade fala todo dia pra abrir casa. Que conselho que o senhor dá? Essa entidade deve ser o seu ego. Se não for, a entidade tem paciência, porque você não é o alecrim do campo da Umbanda, ela pode muito bem esperar. Então segura o seu eguinho e sabe o que você faz? Engole mais um sapinho. Engole mais esse sapinho e espera. E você pode conversar com o seu dirigente. Fala, pai, quero abrir uma casa. Daqui 6 anos. O mínimo pra você abrir uma casa é você ter seus 7 amancis, suas 7 obrigações. É que aí a gente tem que... Posso ser polêmico? Vou ser polêmico. O problema é o seguinte, é a escola de hoje em dia que a Umbanda tem, que você faz um cursinho qualquer, um sacerdócio, um diploma de R$600, uma federação, e já pode abrir uma casa. Pra mim, pra abrir casa, no candomblé, você, com 7 anos, você ganha o cargo de ebome. Sim. Ou a sua peneira pra ir embora, né? Mas você ganha a peneira, mas não vai embora. Se não tiver, às vezes, a missão de ter a casa, ele vai ter um cargo, né? 7 anos é o mínimo. Você está 7 anos na Umbanda, você dá suas obrigações de 7 anos, aí sim você pensa em abrir casa. Agora, você pensou em abrir casa antes dos 7 anos, alguma coisa errada tem. A não ser que seja um caso específico, como foi o do Nego Gerson, que a entidade dele falou, nós vamos abrir a nossa casa, porque ele já tinha passado por 4 terreiros e 4 terreiros não aceitaram ele. Aí é diferente. Agora, tirando esses casos específicos, engole o sapinho, espera um pouquinho, mais 7 anos aí. Lembra dessa musiquinha? E também tem um detalhe, né? Não é por mal, mas assim, a pessoa que tem... 150 quilômetros. Essa musiquinha mesmo. Mas a pessoa... descansa um pouquinho. Mais 7 aninhos de terreiro. 7 aninhos. Mas assim, a pessoa que... na verdade, a pessoa que tem uma missão, ela já é diferente no próprio terreiro.
As entidades já se comportam de forma diferente. O dirigente já dá cargos diferentes. Os próprios acontecimentos ao redor dos atendimentos, tudo já é diferente. Então, isso existe, mas são exceções à regra. E isso está virando uma constante. E não é assim. Todo mundo é super médico. Porque também tem um detalhe. É só a gente olhar para a espiritualidade. O que mais tem hoje em dia é pai de santo e terreiro. Então a espiritualidade não está desesperada para falar: ó, filho ou filha iluminada, com 1 ano, vós será o Papa ou a Madre da Umbanda. Eu tô usando aqui uma brincadeira assim. Mas assim, tem muito terreiro por aí. O seu terreiro não vai salvar a humanidade, mas ele pode ajudar a sua comunidade no momento certo, na hora certa. As entidades não têm pressa. O tempo somos nós que fazemos, mas assim, calma. 1 ano e você já tá pedindo pra cargo alguma coisa, Não tem, né? bate palma. Complicado, né? Palmas. E o tempo também tá quase acabando. Sim. Bom, e isso é muito importante, então, meu amigo, tenha paciência, tenha calma, não deixe o seu ego falar alto. E se você ainda não aprendeu a segurar o seu ego, não é hora de você ter uma casa. Eu vou terminar esse bloco com a frase do querido Pai Zulu, que sempre me ensinou o seguinte: a Umbanda é uma religião que pensa tanto no próximo que não tem tempo para você pensar em si mesmo. Se você ainda não entendeu essa frase, não abra um terreiro. É isso, voltamos já já. Bom, voltamos pro nosso terceiro bloco. Já falamos de sair para montar terreiro, já falamos sobre entrada no terreiro. E agora a gente vai falar sobre sair. Sair não pra abrir um terreiro, apenas sair. Todo mundo pode sair a hora que quiser? Boa pergunta. Você sabe que uma vez teve um grupo de médios do meu terreiro que saíram? Porque eu imagino que o cara, quando sai de um terreiro, ele fica triste. Fica. Eu tive um grupo de médios do meu terreiro que saiu e foram pra uma chopada comemorar. Falei, graças a Deus que as pessoas saíram, né? Porque mostra que eles não estavam muito preocupados com a vida mediúnica. Foi um motim que fizeram lá. Foi um motim. Você que saiu há pouco tempo de um terreiro. Aliás, tem isso também, né? Você que quer ser pai de santo, que você quer ter uma casa, se prepare pra isso, porque existem muitas pessoas doidas. E tem muito filho de santo que fica falando pelas costas pra ficar... eu vou abrir um terreiro com mais 10 filhos daqui. Vai. Complicado, vai. Né? Sabe aquela história que o cara conhece a pessoa na balada e aí o cara casa com a pessoa que tava traindo o namorado fora da balada. Nossa. E acha que a pessoa agora é fiel. Então o cara tá dentro de uma corrente e ele tá assim pro irmão de santo: esse pai de santo não sabe nada. Vamos abrir nossa casa? Então. Aí o cara, vamos. Você acha que esse cara não vai fazer amanhã isso de novo? Acho que vai. Você faria sociedade com um cara que você sabe que dá desfalque na outra empresa. Então, você saiu de uma casa. Como é o processo de sair de uma casa? Eu já tive 2 saídas, né? Ao longo de 20 anos, 2 casas. A primeira casa eu saio por incompatibilidade de pessoas. Eu tive um problema com uma pessoa lá dentro, que agora não vem ao caso, mas assim, ele usou da minha inocência na época pra ganhar dinheiro em cima de mim. Um abraço pro Sérgio. Sérgio, mentira, não é? Imagina se eu acerto o nome, que eu nem sei a história, caralho. Mas assim, Sérgio Luiz, não, tô brincando. Mentira, não é, a gente tá brincando. Mas assim, essa pessoa era influente dentro da casa, ela foi indicada a me fazer uma leitura. Eu já fiquei com o pé atrás, aí já de cara a entidade falou que tinha um trabalhinho, ou seja, eu era muito inexperiente na época e quando eu vi, eu já tinha caído. Só que assim, eu estava com problema de crescimento profissional, prosperidade, eu estava sem dinheiro, eu não tinha dinheiro na época, a pessoa falou: não, faz só uma leiturinha aqui, a gente vai fazer um agrado para o Xum, coisa de R$100, isso eu tô falando há 20 anos atrás, que era um bom dinheiro. E eu falei: mas eu não tenho como pagar. Paga quando você puder, você é meu irmão. Falei: pô, que legal, cara. Olha o cara. Vamos fazer. Mas não tem problema? Paga só a leitura. Quando você puder, você me paga. Na outra semana. E aí, cadê os R$100? Mas, meu irmão, você falou que você... Cada um com seus problemas. Essa foi a resposta dele. Aí eu vi o grau de canalice que ele era. E é um cara que entende muito de Umbanda e de outras coisas. Mas ele jogou carta pra você dentro do terreiro? Num dia à parte. Não, ele abriu um opelezinho ali pra... Tava mais indo pro Ifá. Não foi carta. Mas assim... enfim, mas tinha uma liberação lá dentro da minha mãe de santo. Resultado, eu peguei um empréstimo no banco. Eu fiquei tão puto da vida. Porque R$100 há 20 anos atrás tinha que pedir empréstimo. Porque eu era inocente, mas eu não era trouxa. Aí eu vi a nhaca que eu caí. E eu vi de várias entidades. Não faz. Mas eu fiz porque eu respeitava o cara. Eu peguei minha ficha de médium, rasguei.
A minha mãe de santo chegou, eu preciso falar com o senhor, porque ela ia... Eu falei, não, eu preciso falar com a senhora. Porque o cara que ia me vender prosperidade, que não era pra me preocupar, tá me cobrando R$100. Não gastou meia dúzia de ovo e um cestinho. Aí ela ficou sem graça. Eu falei assim, eu tô me desligando e tal. E aí porque ele falou pra mim que eu não era moleque. Ele falou assim, eu não sou moleque de ficar devendo pra ninguém. E aí quando eu fui levar o dinheiro, ele, por que trouxe tão rápido? Eu levei tudo em nota de 5, 3, eu fiz um bolo de dinheiro. Falou, tá aqui, ó, o seu dinheiro. Aí entra o deboche de Xangô, né? Tá aqui o seu dinheiro. Não, mas por que? Não precisava ser assim tão desesperador. Eu falei, sabe por quê? Porque eu não sou moleque. E eu dei pra ele. Fui embora. Aí eu fiquei muito puto da vida. Saí. E era uma casa que eu tenho a maioria dos meus irmãos, inclusive a minha mãe de santo saiu de lá. Depois eu saio antes. Depois ela também sai por problemas com essas pessoas. Enfim, a casa é muito boa, mas... Volto a dizer, o terreiro ele pode ser perfeito, as pessoas não são perfeitas. Então todo o meu respeito ao terreiro, mas era insustentável a minha situação. Já essa segunda casa, já são 14 anos que eu tô fazendo parte da casa. Mas eu tenho ali um problema, eu tenho uma divisão litúrgica, eu me permito querer aprender mais e na minha casa o estudo cessou. E em compensação a minha mãe de santo também não me permitiria frequentar outras casas. Eu respeito, é o pensamento dela, ela não permite que eu conheça outras casas ou faça outros cursos em terreiros, o que eu não concordo nessa minha caminhada de Umbanda, até porque nós começamos praticamente junto esse terreiro, mas infelizmente é a liturgia dela e eu tenho que, amanhã peço a sua licença, eu estou saindo por isso, eu quero ter uma caminhada, eu quero conhecer mais, eu me permito querer conhecer mais, as entidades estão pedindo para eu conhecer mais coisas ao longo de 20 anos, porque eu não sei nada, por isso que eu falo brincando que em 20 anos eu não sei nada, mas tô saindo pela porta da frente. Quando existe respeito, isso que é bacana, sair pela porta da frente, continuo pagando minha mensalidade, porque eu tenho um compromisso ali com eles, e eu quero continuar ajudando. Então quer dizer, vou lá tomar meu passe, vou dar um beijo em todo mundo, mas eu tenho regras que ali eu já não teria mais como me sustentar. Então, por respeito, eu estou seguindo um caminho onde eu me permito querer conhecer mais coisas. Entre outros detalhes, que aí são detalhes pessoais, mas assim, eu estou saindo pela porta da frente. Quando existe... E é importante sair pela porta da frente. Quando existe a permissão da bola... Por exemplo, na outra casa, eu saí triste, frustrado, porque eu não saí pela porta da frente, mas triste, magoado. Aqui eu saio, mas assim mesmo não é fácil de deixar um grupo, porque assim, eu estou deixando... Apesar que amigo é amigo não só no terreiro, ele vai ser amigo pra sempre. Mas assim, não é fácil você falar, caramba, 14 anos aqui batendo cabeça, mas você tem que olhar, o que eu preciso, o que eu anseio é maior do que o que eu fiz aqui, então precisa tomar atitude. É como um casamento. Às vezes você tá casado e, mas dá maior trabalho se separar, né? A gente é só irmão, a gente nem tem mais um convívio. Não, mas é melhor. Não, não é melhor. Tem horas que o casamento precisa... Cada um tem que seguir um caminho e tá tudo bem. Tem casais que às vezes ficam muito mais amigos depois que se separam. Às vezes até volta mais apaixonado, tem tantos casos. Então assim, mas às vezes é preciso alguém falar, não, é a ruptura, é o momento. Então eu entrei nesse momento. Não é fácil quando você sai pela porta da frente, porque dói. Você fica ali... A gente cria... Pô, eu sou de peixes, eu tenho Iemanjá na cabeça, tenho Xangô. Mas Xangô gosta de povo, gosta daquele convívio. Então quer dizer... Não foi fácil, mas eu fui maturando durante toda essa pandemia. Eu já tinha uma decisão praticamente quase tomada, mas a pandemia ajudou a pensar, mas eu saio pela porta da frente. Quando meu irmão, minha irmã, você tiver condição, saia pela porta da frente para sempre ser recebido com muito respeito. Sair por briga nunca é legal, mas inevitavelmente, às vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas saem por briga. E você, minha Priscila, como sair de uma casa? Então, eu acho que a melhor forma é isso, né? O conversar. Se você não tá se sentindo bem por algo, se você tá passando por algum conflito, converse com o seu dirigente, né? Eu saí de uma casa por coisas também que eu não comecei a me afinizar mais, né? Então, resolvi sair. Fiquei muito tempo fora de terreiro, frequentando outros lugares na assistência. Mas a espiritualidade, ela dá o caminho. Então assim, se você sente alguma coisa que você não gosta, converse com o seu dirigente. E é aquilo, as entidades também vão te mostrar, né? Você vai sentir no seu coração que ali acabou o seu tempo, né? O Pai João sempre fala, né? Que um terreiro é um hospital. Tem pessoas que vão ficar internadas lá 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 anos. Outras a vida inteira. Outras... 14 anos, como você ficou, e vai sair. Então, cada um tem o seu tempo ali. E o dirigente, ele tem que estar preparado para isso, né? É lógico que existem pessoas que saem da casa. Tem pessoas que saíram da nossa casa que, para mim, ok, saiu.
bem. Agora tem outras pessoas que até hoje eu sinto falta dentro Dói, da né? corrente. Porque você fala assim, faz falta dentro da corrente, porque era uma pessoa ali que agregava em algumas situações, que você tinha alguma afinidade maior energética, enfim. E a gente cria uma família, né? É difícil, assim... Só que o que eu fico triste é as pessoas que saem e cortam esses laços. Então. Porque às vezes a pessoa saiu pela porta da frente. Então, não precisa, né? Mas aí a pessoa, tipo, nunca mais fala com você, nunca mais fala com ninguém, fecha uma porta desnecessária. Porque às vezes essa pessoa vai precisar lá na frente. É o único terreiro que tem, não é isso. Mas às vezes ainda você tem um laço ainda espiritual ali. E se você fecha uma porta, vai ser difícil você abrir novamente. E amizade, né? Porque não é possível que a pessoa não faça amizade durante um tempo, né? Eu me surpreendo quando eu vejo aí às vezes eu fico pensando nisso, né? Será que era uma amizade verdadeira? Você gostava? Então, mas eu me surpreendo, eu já vi algumas pessoas falarem isso, eu admiro. E eu também não gostaria de ser assim, mas tem pessoas que fazem assim. Não. Terreiro não é lugar para amizade. Sim. Eu vou lá, faço a minha parte, a minha obrigação com as entidades, pego a minha malinha e vou embora. Sabe, não é muito frio também? Eu não sei se eu tô querendo ser muito romântico, mas assim, não é estranho? Tipo, 1, 2, 3, 5 anos. Boa noite, vim receber minhas entidades. Axé, dá licença, pai, mãe, boa noite. Frio, né? É estranho. Então, eu pelo menos, não saberia. Mas existem assim. pessoas... Isso eu acho que é muito da personalidade. A gente tinha um médium na nossa casa. Complicado. Tudo bem, que ele fazia mas... isso. Eu achava fantástico. Mas é estranho, porque né? ele não frio, se né? apegava nessas coisas. Ele ia, fazia ali o que ele tinha que fazer e ia embora. Então você não ouvia o nome dele nada. Em fofoca. Você não ouvia em nada. Só que aí é a personalidade da pessoa, né? Existem algumas pessoas que nós somos amigos fora. Nós conversamos, lógico, somos dirigentes, a gente acaba conversando com todo mundo, né? Mas existem pessoas que a gente tem uma afinidade. Hoje na nossa casa, a gente tenta fazer, a gente tá indo pro nosso segundo, não é retiro espiritual, nada disso, mas o segundo encontro num sítio, para que as pessoas se afinizem mais, porque é importante pra corrente também. Fortalece, claro. Né? É lógico que a gente sabe que é perigoso a fofoca, a gente sempre fala pra tomar cuidado, mas às vezes a gente tá nesses encontros... O que menos a gente fica falando de espiritual. Às vezes um filho ou outro às vezes pergunta alguma coisa, mas bem pontual. Mas você o filho entender que ali alguma coisa que você viu, que já aconteceu na nossa casa, que às vezes o pessoal se juntava e as pessoas se incorporavam no meio depois de estar bêbado. Isso Nossa já há muito Senhora. tempo atrás aconteceu. Meu pai. E aí o errado o quê? Os filhos que estavam lá não chegavam pra gente e falavam, a gente foi lá naquele churrasco lá e o fulano incorporou o Exu. Não, guardavam pra eles. Então, Eu churrasqueiro. Você sabe que eu churrasqueiro, né? Que vem não, mas era um filho que queria abrir terreiro e queria que as pessoas confiassem na entidade para levar filhos de santo. Eu acho tão deprimente isso. Eu acho tão deprimente. Assim, pior é o filho que passa isso e não conta pro pai. Pior ainda. O pai foi no churrasco lá, nosso irmão de santo incorporou, veio me dar uma consulta. Não, eu fico imaginando o seguinte. Fugir do tema mais rápido, assim. O Exu tem lá as funções dele. Eu vou pro churrasco porque eu vou incorporar, porque eu quero mostrar que eu sou o cara. Assim, será que as pessoas não têm um pingo de bom senso de achar que isso é se expor ao ridículo, tinha gente né? que ia até tomar passe. Né? Bom, tem gente recebendo Espírito Santo no Congresso Nacional agora, né? Falando em línguas, né? Tá bem complicado, né? Tá foda. Então fica difícil, né? Eu acho que a gente tem que entender que o sagrado é o sagrado e o profano é o profano. Mas assim, me assusta quando uma pessoa é assim. Tudo bem, ela pode até ser comprometida, a pessoa que ia trabalhar, mas não é frio, né? Eu acho que é legal, claro, a gente não pode ser romântico ao ponto de falar que todo mundo se ama dentro do terreiro. Sim. Tem pessoas que você gosta mais, tem pessoas que você gosta menos. São afinidades, né? Existem os grupos naturais, mas assim, tem que haver uma boa harmonia. Por exemplo, você não pode ir no terreiro e falar, olha, eu gosto mais do Joãozinho, do Zezinho e da Maria, mas eu odeio a Fernandinha. Peraí, calma. Você não precisa ter a mesma amizade, mas você tem que ter um bom São afinidades convívio. igual você tem em colégio, né? Sim. Você tem um grupinho ali que você se afiniza mais, você fica com aquele povo, Respeito, mas né? Troca. Às vezes, se você se permitir, por exemplo, num evento desse de final de semana, olha, eu não falava tanto com aquela pessoa, ela é tão legal. Entendeu? Então, às vezes você permite, né? E eu bacana, achei legal quando a gente fez esse primeiro evento, que tinha entrado há pouco tempo 3 pessoas. E essas 3 pessoas foram no evento. Eu falei pro Ana, nossa, eles foram super espertos, né? Legal. Porque ninguém conhecia, eles não conhecem ninguém
e os outros também não conheciam eles. Foi a hora. E acabou, tipo, você fica ali um final de semana, você conhece a pessoa ali no seu dia a dia, né? De como a pessoa é. Até alguns filhos de santo falavam pra mim, nossa, não conheci esse seu outro lado, seu outro... Porque lá no terreiro, eu não vou fazer brincadeira, eu não vou, eu sou, pra quem me conhece dentro do terreiro, eu sou mais rígido. O Pai Léo ainda brinca lá dentro, dá uma Imagina, eu sou um cara extremamente sério. Às vezes eu brigo com ele lá dentro, mas eu sou, né, eu incorporo realmente a Mãe Priscila E a Lima. pessoa chega correndo às vezes, já vai entrar pra se trocar, vai ter a gira, o São Paulo, principalmente aqui, a nossa cidade, capital, é uma loucura. Então, tipo, acabou a gira, vai embora. A pessoa mal se conhece na gira, né? Mas assim mesmo, né? Quando você já tem esse lado de tipo, conheço bastante gente, a galera gosta de mim, eu gosto da galera, e o tempo vai passando, é difícil de você falar, poxa, eu tenho que trocar isso aqui, que eu me sinto bem por um lado, mas tem um outro lado aqui que já não me deixa feliz. E aí eu vou ter que começar, porque eu tenho a preguiça do começo de novo. Recomeçar não é fácil. Tipo, não é fácil. Porque você já tem as suas formas de trabalho, as suas identidades. Eu, quando fui pro Luz do Oriente, né? Que foi a minha segunda casa que eu trabalhei. E quando eu fui pro Luz do Oriente, que é a casa onde o Pai Léo desenvolveu, eu tinha uma doutrina totalmente diferente da doutrina do Pai Edson. A minha mãe de santo tinha uma doutrina diferente. Então, assim, pra eu entrar naquela... Eu fiquei 1 ano e meio na assistência do Luz do Oriente pra entender tudo aquilo. Mas é diferente, você lá dentro é outra coisa. E pra mim, muitas coisas eram diferentes. De coisas que eu não tinha aprendido. Outras coisas eu tinha aprendido de uma outra forma. Então, assim, é difícil você voltar, né? A falar, puta, a entidade vai vir. A incorporação é o de menos. Mas você se adaptar, né? É que nem mudar de emprego. É. Você pode ter uma baita experiência. De escola, né? De escola. Você pode ter uma baita experiência na tua função. A filosofia da empresa é nova. O jeito da empresa é novo. Os costumes. Assim, você se sente um estranho no ninho. Dá uma carência danada? É complicado. Então, mas é aquilo, né? Você não tá lá pra fazer amizade. Você tá lá pra trabalhar. Sim, né? Então tem uma hora que você primeiro tem que colocar a obrigação na frente. Depois você volta de novo com as amizades. Então, né? Quem estraga a religião somos nós, os seres humanos, né? A religião é perfeita, né? O problema somos nós, né? Concordo. Lidar com o espírito é fácil. No momento que o Pai Léo está aqui fazendo uma obra de arte. Está fazendo desenhos. Lidar com o espírito é fácil, o problema é o ser humano. É, o ser humano que é o probleminha. Né? Fazer a espiritualidade, a pessoa fala, mas é difícil fazer isso, sei lá. Não, a espiritualidade ela vai. Só que o problema é o ser humano, porque existe isso. Aí às vezes existe os ciúmes, tem muito filho velho que sai da casa porque tem ciúmes do mais novo. Tem muito. Você tá dando mais atenção pro mais novo. Nossa, isso é muito comum. Tem muito filho que, se estiver ouvindo, vai saber o que eu tô falando. Tem muito filho que, principalmente nessa pandemia, deixou de ir no terreiro por preguiça e tá com preguiça de voltar. E quando vai lá, alguns irmãos acabam... Não que não respeitam, mas acabam ouvindo mais os outros que estavam ali diariamente no seu desenvolvimento natural, e tal. Né? Aí acaba, mas não tá aí, sabe? Eu tenho um grau assim. Então, mas aí você tem que fazer por onde também, né? Você tem que conquistar o respeito. Nossa, ciúmes isso eu vivenciei muito, porque quando a nossa primeira turma já estava mais velha, a segunda começaram a entrar médiuns novos. Teve uma ciumeira. E assim, entravam pessoas que a gente nem sabia quem eram. Não fui com a cara dessa pessoa. Falei, calma. Eu falava, segura um pouco aí. A gente teve uma médica que falou isso. Total. Lembra? Total. Pai Léo, que tá dizendo. Gostava mais da época que era só nós. Uma médica falou assim, a médica saiu da falei, casa. eu não gostava não. E aí E aí, aquele pai de santo tem que ter a paciência, mãe de santo, hein? Pelo amor de Deus. Já chega filho e fala assim, ô pai, mãe... Olha, nessa gira eu vi filho fazendo isso, sabe? Você tem que fazer, não sei o que lá. E às vezes você fala, tem tanta coisa pra você olhar. Às vezes tanta coisa pra você ver, né? E às vezes as pessoas estão se pegando por coisas pequenas. Fica olhando o outro, olha pro seu. Lógico, a gente tem os nossos olhos, a gente agradece às vezes, porque tem coisas que eu e o Leonardo a gente não consegue ver na gira. E eu queria fazer uma pergunta em cima disso. O filho quer sair. E você sente que se esse filho sair, esse filho ou essa filha vai sair, vai se perder. Ou até intuitivamente. Tipo assim, segura um pouco mais, vai se perder. Qual é o limite de tentar dar um bom conselho e não parecer que você tá querendo segurar aquela pessoa por ego? Como é que faz? Você vai ser mal falado de todo jeito. Então fala. Que legal. A gente teve... Vamos falar que é ego. Mas aí você joga limpo. Fala assim, olha, eu não quero te segurar, você pode ir embora agora. Mas se eu fosse A gente teve recentemente um caso de 2 filhas de santo, que elas passaram por problemas pessoais. E elas não estavam indo no centro.
E aí eu comecei a deixar. Algo me dizia na intuição que eram coisas espirituais, mas eu resolvi... A espiritualidade falou, não procura, espera. E aí, uma delas é até bem antiga da nossa casa, e aí eu tava... Ela me procurou e falou, olha, mãe, eu não vou, sabe, eu vou finalizar esse ano, eu não tô bem, eu não tô pedindo afastamento, mas eu não quero ir na gira, não sei o que lá. Aí nisso... No mesmo momento a outra mandou a mesma... eu tô pedindo afastamento porque eu não tô muito bem da... Aí eu falei assim... Aí esse é um caso específico, né? Aí eu falei pra elas assim... Hoje, no terreiro, vocês têm que ir no terreiro. Eu falei, não tem essa de não querer ir ou não. Vocês têm que ir no terreiro. Elas foram. Elas estavam com uma obsessão ali, espiritual. Mas elas foram, elas poderiam estar no caso de falar não. Aí o que eu ia fazer? Pronto, eu dei um sinal, eu falei não, vocês têm que ir. Quando nós estamos passando por algo que nós não queremos ir na gira, algo, você tem que ir. Você tem que ir lá. Mas eu não quero incorporar. Mas ninguém tá falando que você tem que incorporar. Você vai cuidar de você. E aí elas foram na gira, fizeram um trabalho de desobsessão e hoje estão indo normalmente. Então elas estavam com uma obsessão que a gente já estava sendo avisado por um tempo, mas a gente esperou o momento delas. Porque se eu chegasse para elas e falar, vai lá no centro. Aqui? Ela falou, cara, elas tinham que perceber isso, né? E aí já teve casos de filhos que saíram da casa e na minha intuição falavam, tá fazendo merda. E aí não tem o que fazer. Você vai falar, amém, a casa tá aberta. Então, Não, até hoje. Eu ia contar de uma vez que um filho de santo me chamou na casa de Exu pra falar que as entidades tinham mandado ele abrir uma casa. As entidades mandou... Que era esse cara que incorporava no churrasco. Só que eu não sabia até então que ele já tinha feito isso. Não, porque minhas entidades mandaram eu abrir uma casa que eu já tô há um mês fazendo gira. Eita, e não sei o quê. Bibibi, bababá. Aí ele falou. E aí na minha cabeça falava assim... Filho da mãe, né? Mas tudo bem, deixa ele ir. Eu falei, não, pode ir embora, tal. Aí eu falei pra ele. Eu falei assim, cara... Você vai sair mesmo, não vai? Vou. Falei, não existe nada que eu faça pra que você não saia, até mesmo porque eu nem quero que agora você não saia sabendo tudo isso que você já fez. Então eu poderia muito bem ficar quieto, que você vai sair mesmo. Mas eu não vou te dar essa oportunidade de ficar quieto. Aí eu vomitei tudo que eu precisava vomitar pra ele. Falei, já que eu vou ficar mal falado por você, então agora eu vou te dar motivo pra você falar mal de mim mesmo. Eu falei, pra você é muito fácil. Você... E eu nem sabia que ele incorporava em churrasco. Eu falei assim, você gosta de ficar chamando os filhos de santo e gosta de ficar querendo ser pai deles. Agora, quando eles têm problema, cadê você? Você tá na minha casa há 2 anos, você não consegue frequentar um mês sozinho. Um mês você não vem aqui sem que você falte. Mas o bom é isso. Porque ele virou pra mim e fez assim, uma das coisas que eu não concordo com o senhor é que o senhor faz muita obrigação na mata. Eu faço 4 obrigações na mata no ano. 4 vezes na mata no ano não é muito. Tem casa que vai todo mês. Sim. Eu falei pra ele, pra você é bom. Você não precisa ir, você ainda vai falar dos outros. Então eu vomitei tudo. Eu ia ficar mal falado por ele? Ia. Só que já que eu vou ficar mal falado, e hoje é o meu conceito de vida. Filho de santo, quando sai do terreiro, fala mal de você? Fala. Alguns inventam mentira? Inventam. Sim. Então é o seguinte, eu vou te dar motivo pra você falar mal mesmo. Eu não vou ficar nada engasgado. Então se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que dar bronca, eu dou bronca. Você vai sair brigado mesmo, então. Pelo menos sai com motivo. Pelo menos o meu fígado e o meu estômago fica livrinho, porque eu falei tudo que eu tinha que falar pra você. É complicado, viu? É que a saída de alguns é uma bênção, né? É até uma bênção pra casa, né? Sim. Mas assim, às vezes a oportunidade que a pessoa tem, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que saíram e pediram pinico, literalmente, e voltaram. A gente rodou por aí, viu que tem muito terreiro errado, mas aí, tipo, não volta. Então, tem pessoas... Eu já tive casos que quiseram tem voltar. pessoas que volta. pensam assim, Entendeu? mas Pediu não pra sair, procuram a acabou. gente não, falam pra terceiros. Falam pra terceiros, ou então vai na gira do Pai João. Porque, por exemplo... Você sabe que isso acontece na minha casa, desculpa te cortar, porque assim... Não, desculpa não. Tchau, gente, boa noite. Na minha casa, Rodrigo, foi embora. você já viu as minhas entidades, algumas delas, as entidades que eu trabalho, e uma acaba sendo mais grosseira que a outra, a não ser o Pai João, que é aquele pocinho de amor que todo mundo acha. E aí, o que acontece? O médico, quando quer voltar pra trabalhar, ele vê no nosso calendário e ele vai na gira de Preto Velho. Eu nunca vi um médium pedir pra voltar, que já teve alguns que pediram. Eu nunca vi um médium pedir pra voltar numa gira de Exu, pra falar que sou corcunda, ou no... Caboclo, né? Ou pro Itaguruçu. Você conheceu o Itaguruçu, você viu. Caboclo, normalmente... Você conheceu o Itaguruçu, não conheceu? Conheci. Você viu que Mas, assim, ninguém vai pedir pra ele. Ninguém vai em gira de caboclo nem pra pedir nada. O povo tem um medo de gira de caboclo, medo do né? cacete. Até Aí- mais do que de Exu, Ai, eu amo caboclo. Aí esse médium que foi pedir pra voltar, foi numa gira de Herê.
Porque falou, vou na gira de Herê, que é mais aquilo. Chegou lá, quem comanda a gira de Herê é pai João. Chegou lá, sentou com o pai João. Ah, pai, então, sabe? Muita coisa se passou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Mas, sabe, eu até penso em voltar a frequentar aqui as giras, mas eu quero logo voltar pra trabalhar como eu trabalhava. Queria nem ficar Quero meu cargo de novo. Aí o pai João olhou pra ele e fez assim: filho, seu tempo aqui já deu. Você pode falar que é uma nova pessoa, mas seu ego ainda é o mesmo. Aqui, você não volta mais. Aí o médium apagou, nunca mais foi. Então, por quê? Porque não era o médium que estava frequentando, porque eu penso assim, todo mundo pode ter uma segunda chance. Terceira eu já não concordo, mas segunda tem. Aliás, existe essa regra na minha casa. Você pode entrar uma vez. Você pode sair uma vez? Pode. E você vai voltar normal. Agora, posso sair a segunda vez? Pode. Se você sair a segunda vez, é só daqui 7 anos. É o que a gente tem. Daqui 7 anos você pode pensar em voltar. Depois é 14. Depois é 14 e vai aumentando. Então, o que acontece? Se você pensa em voltar, porque você tem o direito de pensar em voltar, chega na miúda. Vai frequentando as giras na assistência. Por mais que você queira voltar, você pode até falar: pai, eu tô vindo na assistência que eu quero voltar, mas antes disso eu vou mostrar pro senhor que eu mudei. Eu vou frequentar a sua assistência. Agora não chega já carteirando de novo. Carteirada. Olha, não dá, né? eu tinha médiuns e isso pra mim, gente, olha, desculpa falar, mas chega pra mim beirar o ridículo. Eu tinha médiuns que queriam voltar pra casa. Sabe como é que eles faziam pra forçar? Iam com a roupa do terreiro, botavam todas as guias e sentavam na assistência. Tipo assim. Tá, fica aí. Aí, tá vendo? Não. Eu já tive cargo aqui dentro. Não interessa. Meu amigo, você teve cargo? Olha, e aí... olha pro mais novo aqui que tem uma guia só no pescoço. Ele tá aqui e nunca reclamou. E você quer ver uma coisa? A mãe Priscila falou isso de médium que às vezes se sente excluído porque deixa a desejar. Isso acontece. Quando eu tava no terreiro do meu pai de santo, isso aconteceu. Uma médium velha, eu entrei na casa do meu pai de santo e comecei a ajudar ele em tudo. Logo eu virei um cara muito próximo dele e era chamado para vários trabalhos. Uma vez uma médium bem mais velha que eu chegou, bateu nas minhas costas, na frente do meu pai de santo e fez assim: agora seu Edson dá mais valor para quem tá entrando do que quem já tá aqui. Antes do meu pai de santo responder, eu virei para essa pessoa e fiz assim: sabe por que ele dá mais valor? Porque ele só conseguiu enxergar em mim quando quem tava mais velho já não tinha ninguém para enxergar. As coisas só acontecem quando o mais velho abre a brecha. Então, quando eu tenho um médium mais novo e ele tem cargos que alguém mais velho não teve, sabe por quê? Porque quando eu fui dar esse cargo, o mais velho não tava lá. Ou não tava lá, ou estava e fez braço curto, ou virou a cara, né? Não estava. Estar não é estar pessoalmente, né? Eu sempre, isso eu falo porque eu sempre tive a proatividade de querer estudar, mas infelizmente era o contrário, eu era podado. Então é uma coisa que é triste, mas é uma realidade. Mas eu jamais vou poder chegar no terreiro que eu fiz parte dos dois. Falar: aqui não presta, não tem ninguém, não tem espírito. Aí é mimizento, né? É pessoa pequena, né? Porque a pessoa não pode esquecer que até o momento que ela falou que era hora de sair, ela foi muito ajudada lá dentro. Entendeu? E as pessoas têm que ter esse sentimento de gratidão. Por isso que eu volto a falar. Se a pessoa conseguiu enxergar que ali não é mais o caminho dela, vai pelo caminho do meio, joga limpo, sabe? Fala assim: eu não tô mais contente, mas eu não quero magoar ninguém. É um momento meu, eu não quero sair brigado. Agora, voltar, como você disse, todo mundo tem direito a voltar. Mas então, se você tá querendo sair, seja mais inteligente. Chega pro seu pai, pra sua mãe e fala assim: pai, mãe, eu tô querendo sair, mas pode ser que seja algo ainda da minha cabeça. Me dá um afastamento durante um tempo, o senhor me concede? Quanto tempo o senhor pode me deixar do lado de fora? Eu quero repensar na minha vida. Às vezes você não toma uma atitude de sopetão, porque às vezes é constrangedor e é um arrependimento que a volta nunca é a mesma. Você nunca volta igual. Porque os irmãos vão te olhar mas que se dane o julgamento, eu sei. Mas assim, por que você saiu? Às vezes você vai ver que o problema era você. E na grande maioria das vezes o problema somos nós. Eu não estou falando que eu estou saindo que minha casa é certa, eu sou errado, eu sou certo e a casa é errada, não. É porque eu não me encaixava mais naquela casa. Então, assim, eu me tornei o errado. Por mais que eu sempre fiz o meu melhor, e por isso que eu saio pela porta da frente, mas naquele momento o meu pensamento já não converge mais. E não queiram mudar as casas, né? Exato. Tem médico que entra querendo mudar as coisas. Não assim, é assim. Foi fazer um curso fora, volta: pai, olha, o senhor tá fazendo errado, porque eu vi no curso do fulano. Como assim? E monte sua casa, então, né? Tem a dignidade de sair. Agora, você tá pensando em sair, pense
Você pensou 10 vezes para entrar, pense 1000 para sair. Ah, não, mas ali aconteceu um negócio muito grave que envolve pessoas. Bom, então chame as pessoas e resolva. Não coloque porque às vezes você pode estar num terreiro muito bom e você está saindo por uma birra, por um ego, por uma vaidade. Às vezes você está errado também. Então, às vezes, o tempo que você tem de pensar que o teu pai vai te dar, pode ser que você vai lá, sabe, pensar, botar cachola pra você falar, pô, eu também errei, hein? Olha, eu ia sair, ia me arrepender. Então, assim, pense muito antes de tomar essa atitude também. Se o seu pai for intolerante ao ponto de falar, não tem que pensar, é agora ou sai, então pense muito antes de conversar com seu pai. Mas tome cuidado com as atitudes. Aproveitando que a gente tem que pensar, então vamos pensar ouvindo um pontinho? Alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Eu, minha mãe, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira, dançando toda faceira, tão linda como ela faz. E quando ela canta, Xangô senta na pedreira, Oxóssi lá na ribeira, nem vento não venta mais. É isso. Bom, voltamos agora pro nosso quadrinho. Lembrando do Saravá Podcast, das nossas bolinhas. Rodrigo respondeu a última, mãe Priscila a penúltima. Então eu vou primeiro. Pergunta na verdade, polêmica. Responde nós todos, é a polêmica que responde um só. É verdade. Então vamos começar pelo Rodrigo. Escolha aí as bolinhas, Rodrigo. Eu vou sempre na surdina. Branca. Oxalá. Oxalá. Rodrigo Ressuti. Caramba. Se você tivesse alguns instantes de se personificar como sua entidade, quem você seria e qual seria o seu recado? Pra mim mesmo, né? É. Ah, meu. Eu seria o próprio Exu, o próprio Pinga Fogo. Seu Pinga. Falou assim, continua na rédea, tenha disciplina, porque ele é o que mais me cobra disciplina, né? Não que os outros não cobrem, mas ele cobra na dor, né? Aquela que vem, né? Porque normalmente eu avisei. Então é que se eu pudesse me personificar nele mesmo, assim, pra lhe dizer, ó, não saia daquilo que você se comprometeu agora a fazer. Porque eu venho fazendo e não estou tomando revés pelo que eu fiz. No sentido de disciplina, autocontrole, eu nunca fui um cara
da vida. Eu sempre fui um cara até muito quieto, muito sossegado. Mas os meus pontos fracos, por exemplo, é sempre a disciplina, o autocontrole. Então seria mais um recado voltado para algo meu mesmo, minha introspecção. Tipo, continue criando bases sólidas para você construir amanhã. Aliás, acho que é muito disso, né? Isso não é só para mim, como para todo mundo. Se você não sabe o que você quer, como você confia em você e aonde você quer chegar, você não vai sair do lugar, né? A pessoa que não bota fé no taco, a pessoa que não sabe o que quer e que ela não consegue se controlar para que aquele caminho esteja sendo o correto do que você se predispôs a fazer, se você não tiver essas 3 bases, você cai. Então acho que é como se eu pudesse me personificar nele e falar: continua fazendo aquilo que você se comprometeu, que aí o tempo fica mais curto para várias coisas. É por aí. Boa. Bem filosófico, né? Claro aí. Mãe Priscila, sua bolinha. Azul. Iemanjá, rainha Estivemos das lá, né, há ondas, pouco tempo, sereia do mar. Pergunta de Glauco Forley. De novo, eu já respondi essa pergunta. Já, né? Foi na última, né? Glauco sempre presente. Eita, veio 2. Preta e branca? Eita. Vamos de preto e branco, porque a Mãe Priscila é uma grande corintiana. Deus me livre. Pergunta do pai Engels. Você consegue ou já se imaginou sua vida sem a espiritualidade? Não. Eu acho Só que... isso, não. Não. Próxima. Então já responde a amarelinha também. Não, nunca imaginei. Eu acho que a espiritualidade sempre esteve na minha vida desde sempre, então acho difícil. Porque a espiritualidade não é só Umbanda, né? Vamos dizer a religião, né? A fé. Então eu vejo a espiritualidade como fé. E isso, graças a Deus, eu sempre Não tive baixa a guarda. bastante e não consigo ver, né? Porque eu acho que se a gente não tem fé, se a gente não tem espiritualidade, tem muita coisa na vida que a gente não consegue caminhar. Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Mas a pessoa, por exemplo, isso eu falo sempre, né? A fé religiosa e a fé racional, né? Aliás, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem bacana. É um capítulo do Evangelho. A fé humana, né? A fé racional e a fé espiritual, né? E ele fala que o ser humano tem que caminhar com as duas fés. Aí as pessoas poderiam responder, mas espera aí, um ateu, ele não tem fé espiritual. E aí a resposta é mais ou menos assim: e quem disse que ter autoestima, autocontrole, transcender mentalmente não é algo espiritual? Então você tem que ter fé na vida, mas tem que ter fé em você. Tem muita gente que eu vejo... Já dizia Raul Seixas, né? Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Tem a fé na vida, cara. E assim, tem muita gente que tem uma fé absurda, de verdade, nas entidades, ao ponto realmente de, sabe... É quase um clamor, como para um santo católico. Tem gente que tem veneração para uma entidade e segue ao pé da letra o que a entidade faz. Só que não tem um pingo de fé nela mesma. E aí a própria entidade fala: filha, transfere um pouquinho do que você acredita em mim em você. Senão não vai adiantar nada. Tem gente que tem fé no orixá, vai lá, faz uma oferenda absurda, linda, bonita, sabe chamar o orixá, sabe o ponto, canta, bate palma, mas não tem fé nenhuma no próprio talento, não faz por merecer. É tanta energia jogada fora, né? Então fé é um negócio incrível. Olha o incrível aparecendo, né? Não é só bolinha aí, pai Léo. Bom, eu vou pegar a amarela que caiu da Mãe Priscila, que ela não quis responder. E ficou esse silêncio, que ninguém falou nada. Pergunta do João Davis. Você é feliz com o que você tem? Sim, eu sou feliz com o que eu tenho. Tem uma frase do pai João que ele fala o seguinte: a felicidade é com aquilo que se tem, não com aquilo que se almeja. Então você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Isso não quer dizer que você não tenha que buscar o melhor. É lógico que você vai sempre buscar o melhor. Agora, também ser feliz com o pouco que se tem, se for o caso da pessoa ter pouco, ou achar que tem bem menos do que merecia, isso é o segredo para ser feliz. Porque tem tanta gente que tem tanta coisa e não é feliz. A nossa felicidade não pode depender do outro. Jamais. Tem que depender da gente. Então, nós temos que ser felizes por nós mesmos, não pelos outros, né? Não viva a vida dos outros. Eu posso parafrasear uma pessoa que veio na praia no último sábado, uma pessoa que não está aqui entre nós, e ele falou, né? Que 2022 seja melhor que 21 e pior que 23.
Pai João falou isso. E não sabia que tinha falado. Então é mais ou menos isso. Eu tenho que acreditar, eu tenho que agradecer que foi melhor. Mas eu também tenho que saber que amanhã vai ser melhor ainda. É um ditado que uma vez eu ouvi, eu sempre falo isso. Hoje é o melhor dia da minha vida. A pessoa fala, nossa, mas e amanhã? Amanhã eu vou levantar e vou falar de novo. Então é mais ou menos isso. É o caminho da evolução, né? Se você acredita num bem maior, você quer acreditar... você sabe que isso aí é uma tática do Eduardo Santos, né? Do presidente da Tatuapé. Que ele sempre fala isso. Que a gente possa nesse ano fazer o melhor desfile da nossa vida. Porque o ano que vem tem outro. Porque o ano que vem vai ser outro. Então, mas isso eu acho que é muito importante. E aí, quando a gente tá com tempo ainda, a gente pode partir um pouco pra filosofia. Quando o Cortella ele fala sobre o Carpe Diem, né, que é o aproveite o dia. E ele fala que as pessoas interpretam errado o Carpe Diem. Porque o Carpe Diem não é assim, aproveita tudo hoje, joga suas fichas toda hoje. Como amanhã, né? Não, porque aí são pessoas infelizes. Porque amanhã também vai ser um dia que você vai ter que plantar. Então, aproveitar o dia dê o máximo que você pode hoje, mas subguardando o que você precisará amanhã. Sim. Então eu acredito que quando a gente viver essa vida um pouco mais ponderada, onde a gente entende e também aproveitar. Eu acho que ainda mais nós que estamos aqui em São Paulo, a gente quase não aproveita a nossa vida. Agradecer mais pelo que tem e pouco que pedir, né? Que nem falou na oração. Isso não é querer ser... Não é conformismo. Não é conformismo. Por exemplo, porque também tem uma coisa, eu vou muito naquilo, eu respeito demais, assim, todos os orixás. Eu sou filho de Xangô, eu tenho Iemanjá com minha mãe também aqui no meu Juntó, tem outros orixás que me acompanham, e também tem o Oxum também numa certa partezinha aqui do meu ori. Mas eu respeito demais, assim, o significado de Oxum, porque todo mundo, ora aí, mamãe Oxum do ouro, e já lembra de pataco, né? Já vamos falar na linguagem deles, de dinheiro. Sim. Mas qual que é a primeira lição de Oxum? É amar o que você faz. Então como é que eu posso ter o ouro de Oxum se eu não amo o trabalho que eu faço? Se eu não amo... Eu me olho no espelho, por exemplo, eu posso não estar hoje feliz com o meu corpo, mas eu não posso falar, sou horrível, sou acabado, ou a menina que está se olhando agora no espelho, sou horrível, sou feia, sou demônio. Tipo, eu tô assim, eu não tô satisfeita, mas amanhã eu vou estar mais bonita, eu vou melhorar, eu me comprometo. Olha, eu não tô feliz nesse emprego, vou procurar algo melhor, entendeu? Se você não aproveitar, porque tem gente... É que nem você falou, tem gente que... como é que estão as coisas? Eu não vejo a hora de mudar de vida, eu não vejo a hora de fazer aquilo. Você fala, caramba, meu, se essa pessoa tivesse uma arma, ela se matava agora, porque ela não tá feliz com nada. Só que tem gente que não realiza os seus objetivos. Se frustrou a vida inteira, reclamou a vida inteira. E é muito comum a gente ver pessoas mais velhinhas, que são aquelas rabugentas, são pessoas que não amaram a vida inteira, só reclamaram. O cérebro, ele começa a ficar gravado. Só fica amarga, né? Se todo dia você come algo amargo na tua boca, você vai perder o gosto do doce. Você fala, pô, tudo não tem graça. E volto a falar, aqui não tá falando nenhum autoiluminado, nenhum cara que tem um monte de erro. Só que quando eu comecei, e isso muito pelas entidades, porque as entidades elas são incríveis para dar um tapa na cara com luva de pelica, né? Eu sempre dou o exemplo da criança que uma vez não foi comigo, mas uma amiga minha passou no terreiro que ela foi pela primeira vez. Ela começou a reclamar. A criança virou para ela com toda a naturalidade e falou assim, a culpa é sua, tia. A senhora não quer mudar? Não, mas e a vida? A senhora tá amarrada lá no trabalho do tio? Não. E por que não sai? Aí a minha amiga travou. Porque eu preciso trabalhar. Mas só tem lá pra trabalhar? Naquela inocência. Ela foi dando... Na minha família. Eu falei assim, mas você precisa resolver a sua família... A criança naquela simplicidade... Ela fez assim, ó... Uma criança acabou comigo. Eu falei, uma criança não. Um espírito acabou com você. E você tá brava porque você não tá enxergando a realidade. E assim, é que nem eles falam, a vida ela é fácil, a gente complica. Claro, pelo amor de Deus, cada um aqui tá passando por momentos, às vezes, que são difíceis. Uma doença séria na família, um desafio na vida, mas uma boa parte do que a gente pode resolver e tá nas nossas mãos, a gente deixa pra depois. Eu falo por experiência própria. Teve coisas que eu demorei anos pra tomar uma atitude, e quando eu tomei, eu falei, que idiota, devia ter feito isso antes. A sina do Midas, né? Que ele tá sempre procurando algo de fora, né? O rei Midas, e aí, quando concedem um desejo pra ele, tudo que ele tocar vira ouro. Por quê? Porque ele tá sempre querendo algo de fora. E aí ele morre engasgado no ouro, né? Porque quando ele toma água, vira ouro e ele morre. Aí. Porque é isso. O ouro que ele precisava estava dentro dele, né? Não precisa buscar fora. Bom, vamos pra pergunta polêmica? Eu que vou responder hoje, né? É isso aí. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica.
Acho tão bonita a voz desse rapaz que fala pelo Eu vou te passar o telefone dele. Bacana. Bom, vou tirar aqui, fechar os olhos. Vou tirar verde, vai. Ah, não, vou pegar a que eu peguei. Aí. E deixa verde também, caso seja repetida. Pronto. Vou responder só sim ou não. Já pensou? Cabe um sim? Vamos ver. Deixa eu fazer. Qual foi a coisa mais doida que você já viu na sua religião? Que eu vi pessoalmente? Não Doida? fala pessoalmente, mas Doida? você já... Putz. Ainda bem que não é. Tem um rapaz aí recebendo, né? Mas não é na Umbanda. Então que pena não dá pra falar. Não, o cara recebe Deus, né? Já é uma coisa muito doida. Tem que segurar ele, porque é tão forte. Né? Nossa. Agora, puta. Uma coisa assim que eu não vi pessoalmente, né? Mas eu vi através de vídeo, que eu acho muito louco, que foge pra mim da realidade, é a inauguração da campa da Maria Pandilha lá. Não, no Rio Grande do Sul. Aquilo eu acho muito louco. E o prefeito tava lá, né? Pô, e aquele outro negócio do caixão com os caras carregando. É bizarro. Mas sabe o que eu acho muito bizarro? As pessoas que se dedicam e acreditam naquilo. Cara, eu sei que eu vou comprar briga de falar isso, mas essa história de fazer festa de Exu em buffet pra mim é muito louco, cara. Com bem casado? Não precisa nem ter. Só de ser no buffet eu já acho muito louco. Eu fico imaginando. Olha, eu falei fosta. Então, fosta é bosta, né? Com foto. Foto no final com os convidados. Eu fico imaginando eu chegar pro seu Corcunda e falar, seu Corcunda, a gente alugou aqui um buffet. Ele vai falar pra mim, vai cagar, Mas faz às um vezes- padê pra mim. O senhor me permite um Então, bem mas casado? é difícil falar isso, porque eles estão em outro local. É a ritualística Mas é uma diferente. ritualística que eu acho estranha. Mas é uma ritualística... Né? a gente Pra tem que espiritualidade eu acho estranha. A única coisa que me assusta um pouco é o ego. Porque assim, tem que ter tudo tem que ter um propósito na parte espiritual. E assim, porque o problema não é o Exu. O problema não é o Exu. O Exu até pode receber a festa. O problema é a filmagem, é a badalação, é a roupa de LED. O cara começa a ficar... Porque eu já vi festas de Exu até na internet gravadas que são bem legais, bem interessantes. Agora, pessoalmente, uma coisa muito louca que eu vi, que pra mim não condice nada com aquilo que eu acredito, foi numa festa de Iemanjá, os ogãs tomando todas a madrugada inteira e depois saindo no tapa, no meio da gira. Isso é uma coisa muito louca que eu pretendo nunca mais ver, porque até me envergonhou. Eu já vi marinheiros beijando literalmente o chão, todos. Marinheiro, todos. No sábado mesmo que nós estávamos na praia, né? Tinha um pessoal carregando um marinheiro, não sei se o Rodrigo viu. Meu Deus do céu. Mas O cara tava carregando um marinheiro, você que tava carregando uma pessoa. Não, pra era mim um é um fim uma entidade chegar ao ponto de estar E quase a maioria como das alcoólico. festas de Iemanjá, o que mais a gente vê é isso, né? Principalmente marinheiro, que o pessoal, tá bêbado, não sei o que lá, e é aqueles marinheiros bem... A gente vai fazer um especial de marinheiro. Eu vi o Medium, eu via 3, 4, 5... Aliás, tem pessoas que falam que hoje é dia dos marinheiros. que a gente tá gravando dia 13 de dezembro, que é dia dos marinheiros. Eu não sei quem é que falou isso, mas... Marinheiro. Mas é incrível, porque eu vi 5, 6, 7, 10, 12, todos os homens caindo, mas de cara, levantando o pozinho. Eu falava, o que tá acontecendo? Eles estão dando um passo aqui, é obsessor, estão tentando limpar? Não, são os marinheiros em terra. Eu falei, marinheiro? Minha mãe sempre falava uma coisa, a entidade não joga ori de ninguém no chão. Nenhuma entidade joga ori de ninguém no chão. A não ser que seja pra bater, pra complementar a cabeça. Agora, jogar... Mas, como a gente disse, né? Respeitamos, mas é no mínimo estranho. Respeito, mas não concordo. Tem direito, né? Vamos pra nossa oração? Vamos pegar já o copinho de água aí, se prepara, né? Porque... Explica um pouco sobre essa oração, pra quem vai ouvir. Essa oração é a prece árabe, né? Que é uma prece que a gente faz muito na nossa gira de Exu. Eu não conhecia essa oração, eu vim conhecer através das entidades, aí onde depois eu acabei descobrindo que na internet tinha essa oração. Não tenho ideia de onde ela veio, mas se chama prece árabe. Então vamos lá, Preste juntos atenção. em oração. Juntos em oração. Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia.
conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus adversários com mais severidade do que a mim mesmo. Não me deixeis ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido, e nem pelo desespero quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo. Ó Deus, faze-me sentir que o perdão demonstra força e que a vingança é a prova de fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se me faltar a saúde, conforta-me com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, crie em minha alma a força da desculpa e do perdão. Finalmente, Senhor, se eu te esquecer, te rogo que nunca te esqueças de mim. Vamos colocar as mãos sobre a água e pedir que a espiritualidade coloque o remédio necessário nessa nossa água, para que vamos começar a sentir a energia de toda a espiritualidade e agradecer mais um dia estarmos aqui reunidos em grande aprendizado, porque ao mesmo tempo que nós passamos aprendizado para vocês, nós aprendemos também. Vamos agradecer por nos sentirmos iluminados mentalmente, pelo fortalecimento da nossa fé e pela oportunidade de praticarmos a caridade pelo dom da nossa mediunidade. Somos gratos por toda a luz divina enviada a todos os presentes neste momento e que possamos continuar com esta energia de amor, de paz, de fé durante toda a nossa semana. Vamos agradecer a todos os nossos guias, aos nossos mentores, e que eles nos protejam e nos iluminem todos os dias. E que o nosso local, a nossa casa, sempre esteja abençoada, atuando sempre como uma fraternidade de luz, de amor, de proteção. E nesse momento, um grande facho de luz rosa adentra em nosso recinto, trazendo a alegria das nossas crianças, trazendo a alegria que falta às vezes em nosso coração, para que a nossa vida seja mais leve e mais pura, como os nossos herês nos ensinam a cada gira. Salve toda a luz, salve toda a proteção. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é isso. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso programa, que o pessoal tenha curtido. Últimos recados: saia pela porta da frente, entre pela porta da frente e abra o seu terreiro de porta de frente. Não faça nada escondido. A seriedade, a lealdade e a honestidade são bases para a Umbanda. Uma casa que prega paz, amor, caridade, fé, luz, solidariedade não pode ser fomentada em cima de uma mentira e em cima de um ego. Então, faça essa análise. Qual é o tamanho do seu ego e qual é o tamanho da sua fé? Todos nós temos ego. Eu sou um pai de santo, eu tenho muito ego. Eu sou filho de Xangô, eu tenho mais ego ainda. Agora, se meu ego for maior que minha fé, aí nós temos um problema. Então faça essa análise, coloque nessa balança, que com certeza você vai saber o seu caminho. Seus recados finais, Rodrigo? É isso aí. É isso, né? Entrar com o coração aberto, sem medo. Não tenha pressa, pelo amor de Deus. Não tenha pressa até para tomar uma decisão inesperada no momento de sair. E, por favor, não tenha pressa para entrar. Não existe aquela coisa de os meus guias estão me cobrando. Não existe isso. Guia não cobra ninguém. A única pessoa que tem que se cobrar é você mesma. A responsabilidade é sua. Mas, por favor, pense 10 vezes antes de entrar.
Conheça bem onde você está pisando para não se arrepender, principalmente essas coisas que nós comentamos. Se envolve dinheiro, se a casa tem trabalhos escusos, se você sabe que existe algo que pode te prejudicar lá na frente. É claro que você pode às vezes fazer parte de uma armadilha, tudo muito bonito e cair, acontece. Mas também, se você não tiver afoito, se você estiver ouvindo que as suas entidades estão lhe passando, mas eu não incorporo, eu nem sei, mas você tem o sexto sentido. Vai vir alguma coisa quando você estiver em paz, que você vai falar, poxa, alguma coisa está me dizendo que aqui não é para não ir. Então, pense muito bem antes, não tenha pressa. O que tem que ser seu, vai ser seu. É isso aí. Seus recados finais, Mãe Priscila das Águas Claras. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez aqui estar com vocês. E que é isso que eles falaram, né? Não tenha pressa e as entidades, elas sabem o melhor momento do nosso caminho, do nosso primeiro passo dentro da espiritualidade. Lembrando que o primeiro passo já é o primeiro momento que nós estamos na assistência, que nós adentramos a um centro espírita, a um terreiro. Ali é o nosso primeiro passo para a nossa fé. Então, vamos cultuar mais a nossa fé, vamos parar de ficar presos a essa coisa de quero incorporar, porque a espiritualidade é muito mais do que isso. Então, uma boa noite para vocês e até o nosso próximo programa. É isso, voltamos quinta-feira que vem para um programa especial de Natal. Quinta, que é dia 23, né? Isso. Nosso especial de Natal. Falaremos de Jesus na Umbanda, do cristianismo. Se o Natal, qual é a importância do Natal, a importância da caridade no Natal, né? Pessoas também que só ajudam no Natal. Então tem muito assunto pra gente falar. Até quinta-feira. Procure o nosso canal Umbanda Reino da Paz. E se você quiser saber mais sobre tudo isso que nós falamos, Mãe Priscila, onde que a pessoa procura? Procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Até mais. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de beba que tem fé.